Olá, mundo do futebol, tudo bem? Estamos de volta para mais uma edição do Bola e Camisa Podcast, sempre aqui no estúdio da Caute Visual, do nosso Thiago Cauê, uma bela produção, o estúdio está cada vez melhor e você que tem um podcast aí, não esquece, é aqui o melhor lugar para você fazer a sua gravação. A produção é do nosso querido jornalista e muito competente Jorge Júnior e hoje com um convidado muito especial, mas antes do convidado a gente vai fazer aquela saudação inicial aos nossos anfitriões da mesa. Rodrigo Darós está viajando para variar, né? Está lá no Chile como correspondente nosso acompanhando o Sul-Americano Sub-20 e tem um recado dele aqui também no nosso programa. Mas vamos de imediato conversar com os anfitriões. Rafael da Sica, tudo certo aí? Vamos para mais uma? Tudo certo, Vandrei, boa noite. Nosso convidado hoje vai ser um espetáculo, tenho certeza. Vai ser sim. E aí, Marquinho, tudo certo? Boa noite, vamos em frente. O cenário hoje está mesclado aí, futebol catarinense, tudo certo. Boa noite, João, da Sica, convidado. Hoje a gente montou aí um cenário em cima do nosso futebol catarinense, né? Que onde, com toda certeza, aí o nosso convidado participou de, acho que 100% aí desses times, né? É verdade. Então, todo mundo já está um pouco curioso aí? Está todo mundo tranquilo? Então é o seguinte, o nosso convidado de hoje, ele já cuidou de padaria, já serviu um pão de queijo quentinho, né? Pãozinho doce de manhã, né? Família tradicional da cidade, nascida na região da Mauro Ramos, na rua Anacleto Damiani, sempre foi um apaixonado pelo futebol, a sua família sempre envolvida, um sobrenome tradicionalíssimo da nossa cidade, mas de um tempo em diante, ele resolveu ir para os gramados, fazer a sua parte. Seja bem-vindo, ex-árbitro de futebol, Oswaldo Meira Júnior. Que prazer recebê-lo nesse estúdio, trazendo pela primeira vez na história do Bola e Camisa Podcast a autoridade máxima do futebol. Esse teu prazer, às vezes, pode ter citado alguém. Hein? Você falou com tanta ênfase, pode ter citado alguém. Ao pessoal do Bola e Camisa, é um prazer estar aqui. A gente já tem que entrar descontraído, para não ficar aquela coisa amarrada, que coisa de árbitro geralmente é amarrada. Então a gente já entra descontraído. Meu amigo de carnaval, Vandrei Bion, ele lá no morro e eu lá no meu morro, da Caixa d'Água, na minha Copa Lorde. E a gente também tem um pouquinho de história no carnaval, né, Vandrei? Exato. Você foi um bom jornalista esportivo. Eu tenho uma boa passagem, creio, na arbitragem. Depois nós fizemos também, eu, Fernando Linhares e Lauro Búrigo, e iniciamos na antiga TV Cultura, TV Educativa, Me lembro disso. o Esporte Cultura. Eu fiquei 6 anos lá, depois eu assumi outras coisas, aí não continuei. Mas eu acho que eu acabei trazendo um pouco de benefício ou recompensando o esporte que a gente gosta, que é o futebol. Maravilha, Meira. Muitos assuntos, muitas perguntas. E olha, hoje promete. Aqui nos bastidores, o Meira já deu uma aula, contou várias histórias. E olha, vai ser bacana, vai ser divertido, porque entrevistar um árbitro, olha, enfrentar uma autoridade não é fácil. Mas antes da gente começar, vamos aos nossos patrocinadores. Capitão Gourmet, Bar e Restaurante, na Trindade há mais de 30 anos. Almoço todos os dias, música ao vivo nos finais de semana e espaço para assistir jogos de futebol e também eventos. O Lamatos Barber, o melhor barbeiro do sul da ilha. Barba, cabelo, bigode e música. Agora tem karaokê lá também, né? Lamato já inventou um karaokê. É um novo conceito na cidade, planos mensais a partir de R$100, atendimento das 9 da manhã às 19 horas, todos os dias e também no sábado. Las Lenhas, a melhor parrilha de Floripa, em 3 lugares especiais. Beira-Mar Shopping, Casa e Design na SC 401 e também no Top Market. Um abraço para o nosso amigo Omar El Kik, tá chateado, o Inter caiu na Libertadores, mas faz parte. Braseiro da Marina, costela, ovelha e feijoada aos sábados. Fica lá na Marina de Biguaçu. Um abraço especial para o Banha, nosso grande amigo, representante. O Banha do Cantuária, todo mundo lembra do Banha do Cantuária, hoje cuidando do restaurante Braseiro da Marina. Um abraço para o Pedro,
pro Luizinho da Marina também, pro Marcelinho do Posto. SC Combustíveis, o posto mais tradicional da cidade, na boca do Hospital de Caridade. Um abraço pro nosso grande amigo Casinho Carione. Tá feliz da vida o Fluminense na final da Libertadores. Em breve estará aqui conosco também para contar as peripécias vividas com o tricolor das Laranjeiras. E, por fim, a Start Condomínios, que é a administradora de condomínios situada em Biguaçu e que atende toda a região da Grande Florianópolis, a parte contábil para condomínios, assessoria completa aos síndicos e também assessoria para as construtoras e incorporadoras. Um abraço para o nosso amigo Fabrício Vieira e também para Caroline Petri, que apostam no nosso projeto da SICA. A bola está contigo. Faz a primeira pergunta pro Meira. Meira, o que fez teus olhos brilharem para iniciar com a arbitragem? Como é que foi esse teu início? O que te levou? Primeiro te dizer que eu tenho uma honra estar frente a frente contigo, já que eu tive um grande carinho, uma grande afeição. Nós tínhamos ele como preparador, eu como árbitro, nunca se perdeu o respeito, porque nós tínhamos um grande carinho um pelo outro. Então, o teu pai faz saudade no futebol, o teu pai me dá saudade também como amigo. Tá? Obrigado, querido. Foi sem querer que eu comecei a apitar. É mesmo? Sem querer. Eu estava como professor substituto na Universidade Federal e estava lá o Oscar Archer, pediu para que eu fizesse um teste físico num árbitro. Lá me dirigi para o campo para fazer um teste em quem? José Carlos Bezerra. Olha só. Já falecido também. E fiz o teste com ele, acabou assim, ele assim, cara, como é o teu nome? Bem aquele jeitão Bezerra, né? Aí disse, Oswaldo Meira Júnior. Tu és filho do professor Meira? Sou. Aí o Oscar chegou, tudo certo, aqui a planilha e tal. Aí o Bezerra disse assim, ele chamava Oscar de Casinho. Casinho, pai dele foi o maior árbitro de toda a história do futebol catarinense. Esse cara tem que ser árbitro, com esse tamanho, com essa postura, tá? Condição física dele é invejável, tem que ser árbitro. Aí eu disse, não quero essa carreira, não. Não quero essa carreira. Não, mas calma aí. Aí o Oscar assim, mas ele vai fazer o curso, começa na sexta-feira, vem um cara da CBF para abrir com a primeira palestra, o Meira vai fazer, porque são 360 horas aulas, ele se torna um especialista em arbitragem. Mas dessa maneira vou. O seu currículo curto, seria bom, currículo, né? Claro, pô. É um curso de 360 horas, tá? Aí eu fui e fiz o curso. No final, que eu fui pegar o certificado, na metade do caminho, faltava pouco tempo. Olha, vocês têm a parte tantas arbitragens, tanto quanto bandeira, tanto árbitro reserva, como delegado disse, mas não vim para isso, mas tem que fazer, senão não ganho certificado. Aí o Valtinho, que foi centroavante do Corinthians, do Pantanal, professor de educação física, pediu para o Oscar para que alguns fizessem um torneio que ele ia fazer ali no Pantanal, para que ele daria toda a segurança, isso e aquilo. Ninguém queria, como eu conheci o Valtinho, sabia que era um cara íntegro, eu me candidatei, fui o primeiro. Quando eu fui, foi Paulinho, foi nada. Aí, cara, eu apitei o primeiro jogo. Na minha vida não tinha nem uniforme, foi um uniforme improvisado. Foi lá em cima no morro, no campo? Isso. Lá no Corinthians? Lá no Corinthians. Olha só que bacana. E um pouquinho antes, o Aliatar Fraga chegou e disse assim, tu vais ter que começar. Então vai bandeirar para mim esse final de semana na Aeronáutica que o Caravana do Ar está recebendo o pessoal lá em cima da serra, onde tem o posto lá na igrejinha, que tem o negócio de meteorologia da Aeronáutica. Sim. Acho que é mais. Urbici. Tá? Nós vamos receber eles lá e tal. Aí eu fui. Ele e o outro me deixaram sozinho no meio de campo e eu tive que apitar o meu primeiro jogo, sem nunca ter pego um apito na mão. E ali, por isso é que eu digo que foi sem querer. Tá? Então o Aliatar me botou no fogo e o outro eu entrei. Aí eu estava 2 anos, eu passei nos testes físicos, eu fui nota máxima em tudo. No psicotécnico, no físico e no escrito. Tirei nota 10 em tudo. Aí tinha um professor de educação física, que era o diretor técnico da Federação Catarinense de Futebol, tinha loja de calçados ali no centro,
daqui a pouco me lembro o nome dele. Pessoa fantástica. Ele era mais ligado ao vôlei. E ele... Trentin? Professor Não, Trentin? Trentin era professor da universidade. Na universidade. De atividade física. Mas esse professor, que daqui a pouco eu me lembro o nome também, professor de educação física também, teve uma final daquelas Copas em homenagem ao aniversário da antiga TV Cultura, tá? Com o Roberto transmitindo o dia inteiro daqui da Academia da Polícia. Eu fiz uma semifinal. Eu fiz uma semifinal louca, que com 30 segundos eu marquei um pênalti. É a famosa Copa Continental. Não, ali Não foi aniversário da TV Cultura. Sim, mas Foi- tinha o nome da Copa, se não me engano. Não Copa sei, eu Continental. sei que com 30 segundos eu marquei um pênalti. Como é que foi esse lance? Era o time... Eu acho que era o time da Telesc e mais um time. E eu marquei para o outro time o pênalti, com 30 segundos. Um lance ainda saiu, ninguém reclamou, todo mundo aceitou e foi mesmo. Tal. Bateram 1-0, a Telesc virou o jogo, 2-1. Acabou o jogo, os dois times foram pedir a esse professor que eu apitasse a final. Porque eu fiz 2 jogos, um bem no início e aquele semifinal, e me destaquei na arbitragem, ali naquele jogo. Aí o professor disse que não podia mudar, porque já veio a escala toda pronta, tá? Já foi divulgada, todo mundo já sabe, e ele não podia mudar. E ele pediu para que eu ficasse perto dele, queria conversar comigo, perguntou o que é que eu fazia. Eu disse, professor de educação física, mas é casado, sim, a minha esposa é médica, obstetra, e tal. E começamos a conversar. Aí ele assim, você está pronto para essa vida? Eu disse, não, vou a vida inteira me aprontar para isso. Ele deu um risadinho, porque a vida inteira você tem que treinar para aquilo. Você não está pronto de um dia para o outro. Sim. Aí ele chegou e disse assim, segunda-feira eu gostaria de conversar contigo. À 1h30, pode ser? Pode ser. 1h20 eu estava lá. A secretária da federação chegou e disse, tem alguém? Tem, o Meira chegou aqui 1h20. Mas eu marquei 1h30, ele chegou aqui 1h20. Até porque a federação era no Morro da Cruz. Não, a federação era num prédio da rua Vidal Ramos. Depois foi pro Morro da Cruz. Depois foi para o Morro da Cruz. É. Ele chegou, sentou, aí ele assim, eu vou te botar na fogueira. Ou sábado ou domingo. Um dia tu vai estar na 2ª divisão, bandeirando, outro dia tu estás apitando o amador. Estás pronto? Estou. Vamos tocar. Que ano que era isso, Meira? Isso foi em 97. 87, perdão. 87. Que até então eu não tinha ganho oportunidade nenhuma na minha vida. 2 anos lá. E teve uma reunião, coincidentemente teve uma reunião, o Delfim perguntou como é que seria. Eu disse, olha, eu estou esperando 3 anos para mim estar como árbitro. Se em 3 anos não tiver como árbitro, eu caio fora. No 3º ano, batata, eu apitei a despedida do Sérgio Gil, do Figueirense, apitei a final da 2ª divisão do Campeonato Catarinense, a final dos juniores do Catarinense. Figueirense Blumenau, aquela? Não, 86, juniores. né? Blumenau. Não, Catarinense, o Figueirense não estava lá. Mas já foi em 90? Foi em Começou 88. 87, foi 88. Os 2 times que disputaram foi o ano que o Araranguá subiu. Foi Araranguá e Canoinhas, lá em Canoinhas. O Araranguá se classificou lá em Canoinhas comigo. Tá? O Mota, o deputado, sempre falava com isso. Sempre falava nisso. Esse é peitudo. Deputado Manuel Mota, aí, exatamente. Ele diz assim, esse é peitudo, esse não corre de da nada. corrida dos caminhões, lá gosta da corrida dos caminhões. Exatamente. Grande Manuel Mota. É. Dali, então, eu apitei esse jogo. O Araranguá classificou e fui fazer a final de juniores, que foi em Chapecó. Chapecoense e Joinville. Joinville ganhou de Chapecó lá dentro. Primeiro jogo em Chapecó, queriam matar o árbitro. Segundo jogo em Joinville, queriam matar o árbitro. Aí um pedia pelo Dalmo e outro pedia pelo Bezerra. Vamos pegar os dois melhor para não ter. Aí o Delfim disse, não vai nenhum nem outro. Eu vou mandar o árbitro destaque de Santa Catarina na atual temporada. Aí eu fui. Fiz um jogaço. Joinville campeão lá dentro. O pessoal da Chapecoense veio me parabenizar pela arbitragem.
Tá? E assim começou a carreira desse pretenso árbitro de futebol de Santa Catarina. Ô, Meira, que foi o bandeirinha que mais atuou contigo e o que tu mais gostava de atuar, a dupla de bandeiras? Não é que eu gostava, tá? Nós tivemos grandes bandeiras em Santa Catarina. Grandes. Tem aí o Gil, que está aí na... Tá? Kleber Lúcio Gil. Para mim, ele teria que ter ido na FIFA e na Copa do Mundo. Foi o maior crime que fizeram com ele. É crime político. Ele desmotivou, eu senti, eu conversei É com o Kleber. crime político. Kleber deu uma desmotivada com isso. Essa questão que o Delfim já tinha que ter brigado lá e nunca brigou por Sérgio Gil. Na realidade, ele brigou por outros interesses. Tá? O Sérgio Gil, para mim, foi o maior injustiçado. Mas nós temos um outro cara muito injustiçado. Sérgio não, Kleber Lúcio Gil. Kleber Lúcio Gil. O outro injustiçado, eu digo que é Manuel Eupídio Cordeiro, o Negrão da Base Aérea. Negrão era um monstro na bandeira. Era impecável, era corretíssimo, ele continua um homem sério, tá? Uma postura gigantesca. E ele com Gervásio e Sidney da Silva, os dois da Aeronáutica, fizeram, acho que 50% dos meus jogos profissionais nos campeonatos catarinenses. Tinha os trios já naquela época? Não, eu não escolhia. Eu não escolhia para não criar animosidade. Tá? Porque tinha aqui na Universidade Jair Francisco da Rosa, que era um monstro de bandeira. O Paulino Machado. Pegasse o Pazeto? Pazeto peguei. Eu dei aula para o Pazeto, inclusive. Bom bandeira, hein? Bom bandeira. Aqui o Pazeto foi meu colega, engenheiro civil também, foi meu exatamente. colega de universidade. O Pazeto, junto com o Roque Bonenberg, fez uma dupla muito forte. Muito forte. O Pazeto tecnicamente, ele era engenheiro e professor de educação física. Isso mesmo. Tá? Um grande bandeira. Mas eu tinha afinidade, além da profissão pessoal com Gervásio e com Eupídio, que eu digo que foi a grande dupla dos últimos 50 anos do futebol catarinense como bandeira. Maravilha. E Eupídio, para mim, foi o maior injustiçado. Ele tinha que ter sido CBF e, novamente, as sacanagens no futebol deixaram o Manuel Eupídio Cordeiro de fora. Ô, meu, quando eu estava na universidade, eu tive a oportunidade, quando eu tinha 18 anos, 19 anos, de entrevistar Gilberto Narras. E o Gilberto Narras, histórias folclóricas, né, do futebol catarinense, tem uma história que ele conta que jogaram uma maçã no campo lá em Lages, ele pegou a maçã e comeu, né, estava com fome, entre outras, o clássico lá da vergonha, que foi todo mundo expulso, enfim. Na tua passagem por Santa Catarina, qual era a cidade mais difícil de apitar? Não é que a cidade era difícil. O jogo na cidade era difícil. O jogo mais encrencado, árbitro pamonha, como a gente diz, não se criava. Hercílio Luz e Ferroviário. Era o clássico regional em Santa Catarina mais difícil de ser apitado. É mesmo? Qualquer um que perdesse iria reclamar, iria xingar, iria brigar. Porque a rivalidade em Tubarão entre esses dois, por isso é que o Tubarão não conseguiu ir para frente. Porque eles continuam separados. Eles não se misturam. O Hercílio continua, né? Sim, o Hercílio retornou agora, né? Retornou. Mas eles não como diz outro, não dá cruza. Não dá cruza. Ferroviário e Hercílio não dá cruza. E essa era a grande briga lá, apitar lá. O Miguel Laureano apitou um bom jogo lá, eu também apitei um. O Miguel era o rei de Ferroviário e Tubarão. E Hercílio. Ferro Luz. Ferro Luz. O Miguel Laureano. Mas era mais difícil no Aníbal Costa ou no Domingos Gonzalez? Tanto faz. Tanto faz. Quem encrenca que os dois têm área de escape. Mas o calor da torcida, das duas torcidas, Tubarão é aguerrido, cara. Tubarão é uma cidade aguerrida. O tubaronense não se entrega a sofrer a enchente de... 74, né? Eu estava na escola técnica, nós fomos auxiliar muita gente lá, tá? Aqueles caras com aquele problema lutando e daqui a pouco estão reconstruindo tudo. Então eu tenho um respeito muito grande pelo povo de Tubarão, por esse povo aguerrido que eles são. Uma pena o Ferroviário não estar mais entre nós, né? Aqui atrás tem a camisa dos dois. Tem ali o ferro ali. Ferrinho preta, uma camisa rara. Sim, muito bonita. Essa nas suas costas do Internacional eu apitei, que é das antigas, né? Palmeira, e
Já que falaste agora do primeiro jogo, né, que tu veio apitar, da pergunta do nosso amigo ali da Sica, né? E Avaí Figueirense em 99. Tu apitou o primeiro jogo, né, na ressacada, né? Perfeito. E o segundo jogo tu gostaria muito de ter apitado. Não é que eu gostaria de ter apitado, eu estava escalado para o jogo. E o que houve nesse jogo, cara? Aí tem que perguntar para o Delfim, eu acho que foi no túmulo junto com ele. Eu sei que na sexta-feira eu recebi o recado que eu não iria mais apitar, ia ter um sorteio. Mas como vai ter sorteio? Estavas escalado já pro jogo. Como vai ter sorteio? Se tinham 4 pessoas, 2 seriam os bandeiras. Já estava definido. Os 2 vão bandeirar os 2 jogos. Teria o árbitro, eu e o Clésio. Então ia ter um sorteio com o Clésio. O Clésio com quem mais? Com Margarida? Essa é a sacanagem que teve no futebol catarinense que me desestimulou. Porque disse que quem apitasse bem esse jogo, no caso, foi você, Sim, o né? primeiro. Apitaria o segundo jogo também, né? Essa E foi uma arbitragem reunião bacana, né? Essa foi uma reunião que o Delfim fez comigo e com o Clésio. Se o Clésio tiver a hombridade, ele vai dizer que aconteceu isso. Num Arambaia, que nós fomos tirados daqui porque estava uma guerra política entre Avaí e Figueirense. Pediram se a gente sairia daqui. Eu disse, vamos embora. Eu me arranquei para lá. Foi eu, o Clésio. Quanto tempo antes, Meira? Hã? Quanto tempo antes? 3 dias antes do 3 jogo. dias antes. E num dos dias, o Delfim chamou eu e o Clésio, o Bezerra e o outro diretor, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, o Prado. Que era Zélio Prado. Zélio Prado. Os 2 saíram para caminhar com Juliano e com Paulo Henrique. O Delfim sentou comigo e com o Clésio e disse assim, olha, vocês 2 vão apitar o clássico. Um apita um jogo, outro apita o outro. E os 2 meninos se revezam numa bandeira. Trocam de lado, os 2 vão ser só bandeira. Aí ele assim, ó, eu respeito, o Meira é o presidente do sindicato, o Meira não aceitaria bandeirar, então por isso é que nós já tomamos essa decisão. Aí o Clésio disse, presidente, vá que um de nós 2 apite o primeiro jogo maravilhosamente bem, o outro vai entrar na furada. Não é legal. Aí o Delfim assim, sim, o que tu queres fazer? Quem apitar o primeiro jogo, se apitar bem, apita o segundo jogo. Aí eu respondi, eu aceito com uma condição, de que se aceite, que se junte a taxa dos 4 e se divida igualmente pelos 4. Porque os 2 meninos já vão ficar alijados do processo, tá? E como presidente do sindicato, eu tinha que puxar para o árbitro. Tá? Então eu solicitei o Delfim, sim, excelente, medida fantástica, está aprovado. No dia do jogo aqui, ficou decidido que eu ia apitar o primeiro jogo. Mas teve sorteio, Meira? Ou não, nesse primeiro Não jogo? teve sorteio. Foi decisão da federação. Eu quando estava ali, Esse jogo, né? se você conversar com Sandro Zunino, ele vai te contar isso que eu vou te falar agora. Quando chegaram, o pessoal da federação, ele disse que teve sorteio, mas não teve, porque eles chegaram e disseram assim, ó, aquece que você vai apitar. Quando eles chegaram da federação, chegaram ali pelo meu vestiário. Te aquece que você vai apitar. Isso na ressacada. Na ressacada. No primeiro jogo. O que eu faço? Eu, antes de aquecimento, eu fiz um pequeno alongamento. Eu fui para aquele espaço que tinha atrás, no vestiário antigo, aquele lá atrás, Sim. tinha uma gradezinha ali, Sim. um espaço, eu fui ali e comecei a me alongar. O Sandro Zunino passou e veio falar comigo. Estás aquecendo? Já te conheço, tu vais apitar. Então eu perdi o campeonato. Pode perguntar para o Sandro isso, se não aconteceu isso. Sandro Zunino disse, então eu perdi o campeonato, porque lá eles vão botar o Clésio e com o Clésio ninguém ganha lá. Essas foram as palavras do Sandro Zunino. E tu não falasse Eu nada não pra falei, ele? disse, ô Sandro, que é isso? Já estás prejulgando? Ele disse, não. Eles já te botaram porque sabe que tu garantes. Bem assim. Eu já conheço. Essa história eu já conheço, é antiga. Tá? Vivendo ao lado do irmão presidente do Avaí, que sempre trabalhou dentro do Avaí e tal, eu fui para o jogo. Acho que a minha arbitragem foi dita pelo Miguel Livramento. Vou me lembrar agora do teu tio emprestado. Uhum. O Miguel disse assim, eu não vou dar 10, porque senão ele vai andar no calçadão de salto 10. Mas eu vou dar 9,8 para ele. Aí o Pô, Roberto o Miguel era chato com a arbitragem. Aí o cara. Roberto assim, então tu gostasse? Ele assim, ele acabou com o jogo.
Ele mandou no jogo. E por que não dá 10? Ele vai andar de salto alto. Ele vai andar de salto alto. Até hoje eu não esqueço dessa frase. Eu tenho 2 brincadeiras com o Miguel. Uma é essa e outra depois a gente conta. Então, assim, cara, daí Aí eu foi fiquei... 2-0 pro Avaí no primeiro jogo. Eu fui alijado do segundo jogo por um sorteio que não teve. E aí, qual foi a tua avaliação como profissional do ramo da arbitragem que aconteceu naquele jogo, do segundo jogo? Eu jamais analisaria o trabalho de um amigo. Principalmente a questão ética, jamais faria isso. Tá? Posso te... Fora daqui, a gente brincar, conversar, eu vou te mostrar onde é que houve os erros da arbitragem. Tá? Mas no ar, botando um colega, um ex-colega de arbitragem na parede, eu jamais faria. Mas uma pergunta eu posso te fazer. Tu não acha que foi um erro da federação? Nós temos tantos auxiliares aqui no estado, capacitados, por que 2 árbitros para bandeirar? Por isso é que eu Por isso é que eu rejeitei. Que baita mancada, quando cara. Saiu a escala, tá? Baita mancada. Aí eu disse, opa, não vou, tô fora. Tô fora. Aí teve um outro dirigente que me chamou, vamos conversar, vamos lá conversar, tal. Aí conversamos, eu decidi então aceitar a brincadeira. Tá? Foi quando disseram, não, te acalma, você apita um, Clésio apita um, os 2 vão bandeirar, porque eu preciso prestigiar os 4 melhores do Campeonato Catarinense. Mas tecnicamente não era a pessoa apropriada dos bandeiras, Não. que são árbitros. Não. Tu tem o cacuete de estar apitando Tu todo... não vais botar jamais Claro, um pô. enfermeiro a fazer uma cirurgia. Justamente. É o médico que vai fazer a cirurgia. Justamente. O clássico de 99, da final do Campeonato Estadual, depois de 24 anos, 75 para 99. 24 anos, vai render muita história para os anais do futebol. A gente vai passar Sim, para sair muita 100, história. 200 anos e vai todo mundo discutir e rediscutir isso, né? Mas é importante o depoimento do Meira para falar a respeito dessa decisão que entrou para a história do futebol catarinense. Ô Meira, agora a gente vê aí que tem alguns elementos de arbitragem na mesa. O Marquinhos trouxe um apito, uns cartões. Então eu vou passar para ti ter o prazer de segurar. Mostra na câmera para nós aí. Um Fox 40, que eu usava aqui no dedo, Coisa linda, olha só. assim. Então eu ficava com a mão desocupada, nunca tinha nada na mão. Tá? Então o pessoal usa o apito aqui, ele tem... Solta. Não, eu podia soltar a mão. Veio da onde isso, Meira? Do Canadá. Do Canadá. Esse é um Fox canadense, Fox 40 canadense. Esse aqui é o distintivo da CBF que eu usei durante 15 anos. 13 anos, para ser preciso. Que legal. Muito legal. Tá? Esse aqui teve nos grandes estádios do Brasil comigo. Onde eu fui, ele me acompanhou. Acompanhou no Inter e Corinthians, acompanhou em vários outros jogos. Qual foi o grande clássico assim que tu apitou nacionalmente? Não vou dizer que é o grande clássico. Grande jogo, para mim, sempre Avaí e Figueirense. Sempre foi. Pode não valer nada, mas vale muito para nós. Então, tem uma passagem que eu fiz esse Inter e Corinthians, depois vim fazer no dia seguinte o Internacional de Lages. Isso é uma história interessante. Tá? Como? 2 dias seguidos. No sábado, o Inter e Corinthians televisado. Antigamente tinha muito isso, né? O árbitro saía de um dia para o outro, né? Hoje acabou isso. Mas o que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu estava escalado primeiro para o Campeonato Catarinense. Inter e Caçadorense. Já divulgado. De repente sai a minha escala nacional. O Delfim, sim. O que é que eu faço? Eu disse para ele, não faz nada. Eu vou apitar os 2. Vai apitar os 2? Vou apitar os 2. Sim, mas não vai ter problema. Eu disse, vai ter problema, que eu vou ter que trocar de roupa. Esse vai ser o grande problema. Vou tirar roupa suja em casa. Mas sim, mas eu vou voltar no mesmo dia, eu vou de carro. Já defini que eu vou de carro. Era em Porto Alegre? Era em Porto Alegre. Eu vou de carro. Tinha que ir para Lages depois? Daí eu vim para Florianópolis, dormi em Florianópolis. No outro dia eu fui para Lages. E a coisa interessante, ele disse, mas por que isso, Meira? Eu disse, presidente, quem é que me projetou para o Nacional? Foi o futebol catarinense. Como é que eu vou botar o futebol catarinense em segundo plano? Eu não posso deixar de desprestigiar o campeonato catarinense. Aí o Delfim ficou quieto, tá mantida a escala. A rádio de Lages ligou para o Delfim,
Rádio Clube. Perguntou, e como é que fica? Então, não, o Meira faz questão de estar em Lages amanhã. Mas, presidente, ele vai sair do Inter e Corinthians. Ele disse que ele começou no Campeonato Catarinense e ele respeita o futebol catarinense. Ele não vai desrespeitar nem Lages, nem Inter, nem Caçadorense. O grupo de dirigentes de Lages tinha o Coruja, Sim, Coruja. e o ex-governador era o prefeito. Raimundo Colombo. Eles me esperaram na porta do estádio com crianças. Foi um momento emocionante na minha vida. As crianças batendo palma. Ex-deputado Coruja. Imagina assim, um grupo de crianças batendo palma para um árbitro. É diferente, cara. É diferente. Tá? Então não tem como eu não me emocionar naquele momento, né? Legal, história bacana, né? E ali eu fiz o jogo, um jogo bom também. As rádios queriam saber de Inter e Corinthians, que estava todo mundo dizendo que foi a melhor arbitragem do ano. Naquele ano eu ganhei nota do seu Galvão Bueno, nota 10. Mas o grande comentário para mim foi de Rui Carlos Osterman, o professor lá no Rio Grande do Sul. Sim. Ele fez um comentário fantástico em cima da arbitragem. Que ninguém falou do jogo. Olha, ninguém falou do árbitro, só falou do jogo. Quando falou do jogo, ele disse assim, agora é comigo. Do árbitro falo eu. E ele pediu para mostrar, para que botasse uma gravação, que era a gravação do Neto, hoje apresentador da Band, dizendo para o Oswaldo, aquele que foi seleção brasileira, treinador. Oswaldo Duarte. Não. Que era o treinador do Corinthians. Ah, tá, o Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira. Não. Esse, os dois irmãos Oliveira, Sim, né? era- Não, o outro Oswaldo ainda. Brandão? O Vadão? Não. O Oswaldo Brandão é das antigas, né? Tem outro Oswaldo, treinador do Corinthians. Daqui a pouco eu me lembro. Foi treinador da seleção brasileira também. Aí soltaram o vídeo, aliás, o som, o Neto pedindo desculpas para o Oswaldo por ter sido expulso. Desculpa, professor, eu errei. Aí ele disse assim, ninguém de vocês falou de arbitragem. Ele passou ao natural num jogo de 90 minutos. A minha resposta para essa arbitragem foi a maior arbitragem de um catarinense no Rio Grande do Sul, em todos os tempos. Que ano que foi isso mesmo? 92. Ah, 90. No ano que eu fui eleito e depois cortar as escalas porque eu não podia ser eleito o melhor do Brasil, porque senão teria que ser FIFA. E o caminho da FIFA já estava encomendado. FIFA era questão política naquela época, né? Não era O questão caminho da técnica. FIFA. Eu parei depois daquele jogo, eu parei. Não me escalaram mais em grandes jogos nenhum. Só em jogo fuleiro. Putz. Para mim não aparecer. Nesse coisa ano mais nojenta que tem. Nesse ano aí, o Inter foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Fluminense. Em cima do Fluminense, de um gol de pênalti que foi fora da área. Do Célio Silva. Lembra disso? Lembro. E Fluminense, quando o árbitro era João Paulo Oliveira, se não me engano. Foi o homem que entrou no meu lugar. Eu estava escalado para esse jogo. Tá? Em cima do laço me tiraram e botaram João Paulo Oliveira. Então, a arbitragem é extremamente política. Esse jogo foi nas Lamentável. Laranjeiras, afinal. Não, Beira-Rio. O Beira-Rio, O de ida foi. Ida foi. Mas Nas foi Laranjeiras. gol do O Fluminense. Beira-Rio, O de ida foi 2-1 nas Laranjeiras pro Fluminense. Fluminense. A volta no Beira-Rio, gol de pênalti do Célio o Silva. João Paulo entrou no Fluminense avião campeão. para voltar para São Paulo, o voo que fazia Porto Alegre, São Paulo, Rio. Quando ele entrou, o time do Fluminense não deixou ele entrar. Ele teve que ser retirado e botado em outro voo. Que loucura. E o Meirinha ficou de fora por questões políticas, mais uma vez. Eu tinha um defeito e ainda tenho, muito grande. Eu não tenho medo de dizer as verdades. Doa a quem doer. E isso faz mal para essa turma. Faz. Essa turma não gosta disso. Eu disse para o Delfim, e fiquei 6 meses sem apitar aqui, o senhor está faltando com a verdade. Lá nas FISE, com 300, entre árbitro e bandeira, de todo o estado, o senhor está faltando com a verdade. As pessoas têm medo de dizer a verdade, cara. Por isso é que nós estamos tendo hoje um país de hipócritas, de hipocrisia o tempo inteiro, país de mentirinha, que tudo tem que ser... O presidente diz que tem que mentir. O próprio presidente da República disse. Nós temos que mentir, o político tem que mentir. Não, está na hora de nós começarmos a falar verdades, cara. Ser sincero. Mas eu vou voltar aqui na tua, tu pedisse... Funciona esse apito aí, ô Vera? Dá uma apitadinha aí, vê se tá funcionando. Olha. Esse é o apito de grandes jogos, mas tem uma brincadeira interessante aqui. O Marquinho botou 4 cartões.
que ele ganhou de um amiguinho dele. Não vou... ganhou do amiguinho, vocês não se metam. A tua risada é debochada. Achei bom mesmo. Estás pedindo Mas- algum arrego aí para arbitragem. Mas, um determinado momento, eu na arbitragem descobri que os cartões da FIFA eram feitos em Criciúma. Olha só. Os cartões FIFA de todas as Copas do Mundo eram produzidos em Criciúma. Que loucura. Que interessante. Aí eu descobri quem era, como era, peguei um canal, eu comprava cartões, todo mundo vendia os cartões da FIFA por $10. $10. Eu pagava R$1,28. Vinha uma cartelinha, os 2 cartões e um lápis pequenininho para você anotar. Isto aqui, que você anota, Ah, você apaga ou com creme de leite, aquele creme de leite com creme de dente, o branquinho, Pasta de dentes. pasta de de dente, dente. tá? Você passa, ele fica limpinho de novo. Anota com lápis, está pronto para outro jogo. E eu comecei a vender o Brasil inteiro pela metade do preço que os caras traziam da FIFA. Eu vendia por $5. Eu vendi mais de 1.000 cartões. O pessoal do Nordeste, me manda 100 cartões. Eu só pegava, empacotava e mandava. Eu vendia assim a rodo cartões. Ganhei muito dinheiro com os cartões da FIFA produzido na nossa cidade, na querida Criciúma. ainda é produzido lá? Não sei mais. Eu tô bem afastado da arbitragem. Bem afastado. Curioso isso, né? E no futebol convencional, que é o futebol de campo, nós não temos o cartão azul, né? O cartão Salão. azul, mais pro futebol de salão. Acho que futebol de O areia azul também. começou no Futebol Society, né? É. No Futebol 7. Ali começou o azul. Ficava fora um tempo e retornava. Exatamente. 5 minutos, né? O amarelo dava uma atenção, o azul 5 minutos, se ele insistisse, ficava, já fiquei por fora mesmo, pega o vermelho. Não Toma uma aguinha e fica. Né? Ô, Meira, pra gente fugir um pouquinho da arbitragem aí, já que você fez um grande preâmbulo, estamos quase chegando na metade do programa. Como é que era o tempo da padaria aí, Meira? Conta pra nós aí a tua história, a tua cidade, a tua família. Muito pãozinho de trigo quentinho. O vô e os irmãos vieram de Alto Biguaçu, que na realidade Meira não é Meira. Era um alemão judeu aportuguesado, é Meurer. Sei. Aportuguesaram para Meira. Então a família Meira, a origem é Meurer, que é alemão judeu. E o vô e o irmão dele vieram para cá para construir vida. O meu pai nasceu na padaria no Largo da Carioca. Ninguém sabe onde é que é, né? Já que eu vou dizer, o Largo da Carioca virou depois Largo Fagundes. Não sabe ainda? São José, é isso? Não, aqui em Florianópolis. O Largo Fagundes é ao lado da Americana, onde tem estacionamento hoje. Sim. Aquela praça ali. Ali vinha com a rua 7 de setembro, que era bem mais larga, construíram uns Sim, prédios mais antigos larga. ali, de 3, 4 andares e tal. Foi Sim. construído, acho que pelo governo federal, ou para alguém para alugar pelo governo federal. Aquilo ia largo até a Conselheiro Mafra. Lá embaixo, na 7, na Conselheiro Mafra, tinha no lado direito, quem está descendo a 7, no lado direito um posto Esso, antigo, com aquelas bombas redondinhas, e no lado esquerdo a padaria do vô. O meu pai nasceu em 28 naquela padaria. Na época que se fazia parto com parturiente, né? Então meu pai nasceu naquela padaria em 28, dentro de uma padaria. E o irmão dele, o vô era o vô Francisco Meira, e o tio João, montou a padaria na Trindade, que fez em 18, 100 anos que ele montou a padaria. Então os dois foram os 2 primeiros proprietários de padaria da ilha. Saía daqui as carrocinhas de pão para Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, para o Ribeirão da Ilha, saía pão, eles saíam várias carrocinhas. Pô, é uma viagem longa, hein? Era longa. Tá? Depois da rua 7 de setembro, que é o antigo Largo Fagundes, Largo da Carioca. Por que Largo da Carioca? Ali atrás tem um prédio Fagundes. Ali tinha uma bica. A bica da Carioca. Exatamente. Lá em São José tem uma também? Também pastor? tem, atrás do colégio que eu dei aula. Isso. E essa bica, a água nascente, era onde tem era a faculdade de Direito, Sim. Sim. ali atrás, que é um Sim. colégio hoje, que não
O Henrique Studic. Henrique Studic, perfeito. Ali tinha uma nascente de água. E ela vinha cair ali, como dava um desnível grande, ali tinha uma bica, que as pessoas lavavam, mexiam com água, pegavam água. Tá? Naquela época, por que o meu avô montou lá? Porque duas coisas. Primeiro, o pessoal do porto queria pão, que onde era Casas d'Água era um porto, Sim. certo? E o meu avô pensou nisso. No segundo, os estivadores moravam no alto da Conselheiro Mafra, da 7 para cima. Era onde ninguém morava, se botava os estivadores. Sim. Tá? Então os estivadores ficavam ali. Quando é que os estivadores saíram dali? Saíram dali quando foram urbanizar e abrir a rua Conselheiro Mafra. Quem é que veio ocupar o lugar dos estivadores? Os gregos. Ali virou uma comunidade de gregos. Os gregos foram trazidos através do que a gente chamava de vô Jorge. O Jorge Aviaras, da família Aviaras. Sim. Tá? Tem lá hoje a igreja de São Nicolau. Isso. Ali bem na frente do lago. Exatamente, em homenagem a ele. E Igreja Ortodoxa de São Nicolau. E o vô Jorge, como a gente chamava, era o velho Aviaras, Jorge Nicolau Aviaras, tá? Ele avisou para os gregos, Florianópolis é uma ilha maravilhosa, nós vamos construir a ponte, vai ser uma facilidade para tudo. Aí, na região da Grécia era que eles moravam, daí veio todo mundo. Veio todos os gregos que têm ali origem antiga estão ali. Sim. Inclusive ali, tem grego que ajudou a fundar o Figueirense, que o Figueirense foi fundado ali em cima. Os Aviaras, família Aviaras. É. No bairro da Figueira. Catsip. Catsipes também, a família Catsipes. E tem outras famílias Sim. gregas envolvidas com o Havaí. Tradicional. Diamantaras, Sim. Aterino, né? Na família Diamantaras, Cotizias. o Diamantaras, o Espiros, que é meu colega de infância, o pai dele era havaiano, mas ele tem um tio que é figueirense. Tem. Rachado ali. Tem Os gregos tem se uma racharam. pequena divisão. Tem. Ô, Mirei, como é que a padaria foi parar na Mauro Ramos? Porque a primeira saída, quando abriram ali para urbanizar tudo, iam abrir a rua também. E ia pegar metade do prédio da padaria. Aí o vô transformou a padaria, construiu primeiro a padaria no Escanudinho. Na Major Costa. Na entrada, onde fechava para você ir para o campo do manejo. Sim. Lá embaixo. Que ano que era isso, mais ou menos, Meira? Isso já devia ser nos anos 40, por aí. Que logo em seguida abriram a Mauro Ramos e ele teve que sair dali também. Sim. Logo em seguida abriram a Mauro Ramos. Aí ele veio onde hoje é a Superpão. Sim. Foi onde eu nasci. Eu nasci em 55. A minha mãe estava grávida na padaria, o meu pai nasceu na padaria, eu também nasci. Tá, de Meira para Meira Júnior. Já era a rua Anacleto Damiano, não, né? Não, ali era o Beco do Meira, como todo mundo conhecia. Beco do Meira. O vô, lamentavelmente, cedeu o terreno para fazer a rua e não levou o nome da rua. Aí levou o professor Anacleto Damiano. Que é uma grande figura da cidade. Professor, Há de se respeitar. Foi professor do Colégio Catarinense do Estado Foi um dos grandes professores de matemática que nós tivemos no estado de Santa Catarina. Acho que é uma homenagem justa. Só que esqueceram de fazer homenagem a quem deu o terreno para fazer a rua. Aliás, ele era torcedor do América do Rio, Anacleto Damiano. Eu fiz uma entrevista com o Fernando outro dia. Sim, americano. Em outro podcast ele me contou isso. O Badu também é. O Badu teve aqui. Também torcedor do América. Saiu daqui com a camisa do América vestida. Foi? Saiu daqui, o Baduzinho figura. O Baduzinho é figuraça. Meira, e o futebol nacional, né? O futebol nacional daquele tempo, da arbitragem, né? Revelou grandes profissionais da arbitragem, né? Antes de ser árbitro, quem era o árbitro que, para você, era uma grande referência? Como eu comecei por acaso, eu não tinha. Não ninguém como não tinha como referência ninguém. Eu te digo o seguinte: tecnicamente, o cara que eu mais respeitava em Santa Catarina, tecnicamente, Alvir Renzi. Alvir Renzi de Blumenau. Alvir Renzi de Brusque. Brusque, mas era tomou de Blumenau. O Alvir Renzi, para mim, tecnicamente, foi o melhor árbitro de Santa Catarina. Ninguém o bateu tecnicamente. Tá? Eu posso ter outras coisas que acabei superando o Alvir, né? Como uma forma mais séria de apitar,
o melhor preparo físico e tal, mas o Alvir, tecnicamente, era maravilhoso, espetacular. Tu pegasse o finalzinho do Dalmo, né? Não, dá um... Na realidade, nós batemos junto. Sim, dá um... E a briga do Dalmo foi essa, que eu andei pegando escalas que ele achava que tinha que ser para ele, aí ali ele passou a me odiar. Eu não odeio ninguém, não tenho ódio Mas de ninguém. vai odiar por quê? Eu tenho que fazer escala, cara. Ele chegou na federação, vocês querem, então entrega tudo para esse guri aí, para esse piá. Me tratou assim com um tremendo desrespeito, né? Eu jamais faria isso se ele tivesse pegando as minhas escalas, eu me recolheria quieto. Ele não teve respeito comigo. E ele chegou a cogitar a possibilidade de ser presidente da federação um tempo atrás. Sim, né? sim, mas ali foi uma jogada, tá? Ele foi o boi de piranha. Boi de piranha feito por Fernando Bastos e Moacir Fernandes. Havaí Criciúma. Exatamente. Deixa bater na frente, todo mundo vai bater no Dalmo, na hora certa lança a chapa. E quando foi feito para a inscrição, quem foi fazer a inscrição foi José Patrício Matos, que foi também árbitro da Federação Catarinense. Família Matos lá da Serra? Não, Matos aqui do Pântano do Sul, aqui da... Armação, né? Armação. Armação. Ah, daqui da cidade. Sim. São daqui. O José Patrício Matos, que foi árbitro, foi bandeira nacional também, como ele era militar do Exército, o Fernando Bastos e mais um grupo chamou assim, Patrício, isso é coisa para você. Toda despesa paga, vai lá, você vai fazer campana. Abriu a federação, vai ser a primeira chapa a ser inscrita. Fizeram, ele entrou, ficou aquele rolo, ele com um oficial de justiça ao lado, Patrício com um oficial de justiça ao lado, para registrar todo o ato. E o Delfim ligou para o Fernando Bastos assim, pô, presidente, como é que tu me faz isso logo no ano que eu estou botando o Avaí na Copa do Brasil? Eu estou indo a Florianópolis agora para almoçar contigo, mas eu quero que tu peças pro Patrício que está aqui levar essa coisa embora. Nós não podemos ficar batendo um contra o outro. Aí o Moacir Fernandes não gostou, não aceitou, ficou chateado, mas o Patrício voltou com a chapa, sem registrar. Tá? Fernando Bastos se acertou ali, e o Avaí ganhou uma vaga na Copa do Brasil e entregaram a federação por uma vaga na Copa do Brasil. Isso é verídico, isso é coisa do futebol catarinense. O Delfim já era colega do Fernando Bastos lá na Assembleia Legislativa. Foram colegas de claro, e ali se acertaram. E os dois se conheciam bem. Bem. Resolveram não bater chapa um contra o outro. Mas ganhariam, tá? Porque o Figueirense estava por fora, Chapecoense estava por fora, Inter de Laje, o Joinville também queria. Eles iam ganhar a eleição do Delfim. Ô, Mira, e como é que tu viu já a arbitragem de hoje, atual? Hoje? Até com o VAR, né? Que hoje, o que tu me diz aí? VAR para aquele lugar com aquilo ali, cara. Cara, nós temos 17 regras de futebol. 17 que vão dar aí, sem tirar os desenhos, dá 25 páginas escritas. Aí você faz, quem fez foi o Gaciba, vamos deixar bem claro. Não é quem está lá agora. Aí você faz um descritivo do VAR. Mas isso teve consenso, não? Ou foi só uma... Não, ele fez, botou, aprovaram lá, ele mandava na arbitragem, tá? Com 179 páginas. Peraí, eu tenho mais explicações do que regra, tem alguma coisa de errado nisso. Excessivo. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que quiseram... o que acontece com a Constituição brasileira? Cheio de leis e ninguém aplica. Constituição americana desse tamanhozinho, aplicada. Então começa por aí. Tá? Esse é o primeiro problema. Segundo problema. Nós temos hoje, o que é que diz a regra? Vamos começar pelo impedimento. Na dúvida, segue o jogo. Gol. Sabia disso? Sim. Na dúvida, segue. Por que estão parando dizendo que o cara está com a ponta do chuteiro, o cadarço da tua chuteira está na frente do outro? Está errado. Então tem que ter coragem para dizer, ó, lance duvidoso não se analisa. Está decidido dentro de campo, segue o jogo. Tem que ter coragem, vamos dar fluidez ao jogo.
Segundo, eu interpretei aquilo como falta. O VAR disse assim, não foi não, vem rever. Eu paraliso o jogo. Não, é decisão. Do árbitro. Decisão é do árbitro. Porque a regra diz, a decisão final é do árbitro. Então ele não tem que olhar nada. Agora, vamos dar exemplo. Bola bateu lá em cima, bateu 2 metros dentro e saiu. Ele não percebeu. Meira, essa bola entrou. Tem certeza? Tem, vem dar uma olhadinha. Eu vou lá olhar, conferir, a bola entrou e gol. Certo? Eu marquei uma penalidade como foi o Inter e Fluminense, a final da Copa do Brasil de 92. Inter e Fluminense. O pênalti que favoreceu o Inter aconteceu, acho que mais de 1 metro fora da área. E foi marcado o pênalti. Se tem o VAR, dizia assim, fulano, essa falta ocorreu fora da área. Vou lá verificar, o VAR foi. Isso é participação do VAR. É em coisas pontuais. Uma faltinha lá no meio de campo. Não, tu não devias dar. Houve uma agressão fora do lance. É pontual. Chama-se, houve uma agressão do fulano de ciclano. Eu vou lá comprovar daí. E pronto. Então, nós temos que mudar. Porque se você olhar a arbitragem e a participação do VAR no Brasil, com o VAR na Espanha, na Itália e na Inglaterra, dá vergonha o nosso VAR. Tem que otimizar o VAR, né? Otimizar. A gente vê que o VAR ele tá parando demais o jogo. Isso demora ele está muito, interferindo, né? ele está interferindo demais em quem deveria apitar. E os árbitros, aí vem uma queixa minha com os árbitros, virou um bando de frouxo, de covarde, que estão se escondendo. Refém. Mas é porque eles querem. Porque se eu não quero ser refém, essa é decisão minha, interpretação. Não, tem que vir. Não vou olhar, segue o jogo. Eles ficam com medo, Meira, quando aparece na Exatamente. televisão. Aí, você é criticado. Por isso é que eu estou dizendo. Esse é o problema. Eles estão se escondendo atrás do VAR. Falta coragem para decidir. Não, eu interpretei dessa maneira e vai seguir. Impedimento? Não, meu bandeira disse que não foi impedimento. E pronto, vai ser gol. E tem outro detalhe envolvendo a aplicação do VAR, que hoje o futebol para demais em decorrência do VAR e não tem um tempo lá, o acréscimo no primeiro tempo e o acréscimo no segundo tempo, menos de 5 minutos. É de 5 minutos para cima. Antigamente era 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Tinha árbitro que não dava. Hoje são 9, 8. O Dom Bolzano acho que O estava Dom 45. Não dava em Santa Catarina. Para aí. Ele não dava acréscimo em Santa Catarina. Que lá fora ele dava. Porque a CBF disse assim, se você não acrescer o tempo perdido, você não é escalado mais. Aí, pela escala, ele dava. Para aí. Ele dava, Ele acrescentava. Aqui não dava. Aqui era 45. Aqui, 45. Aqui ele dizia assim, eu não ganho hora extra. Tá? Cara, mas tem que isso dar. ele fazia. O cara fica parado, atendimento médico, tu tem que dar. Claro, depende do jogo, porra. Claro, fora os recuos que tinha pro goleiro pegar a bola com a mão. Agora, tu assim, o Marquinho tem um amiguinho particular, né, Marquinho? Que deu até os cartões. Vocês não levam pro outro lado. Vocês são sacanas. Deu debochado. Coisa de coleção. Coisa de coleção. Cada um coleciona o que gosta. Tá? Mas, Marquinho, com o tamanho dele, era para se esconder atrás de um VAR? Não, jamais. Jamais. Eu tinha 1,81 m, 67 quilos. Eu era magro. Chegou no auge da arbitragem, eu estava com 74. Magro, esguio, fino, musculoso, mas magro. Pô, eu não me escondi nunca atrás de ninguém, cara. Mas, Homero, tu acha que hoje não é um pouquinho também da própria comissão de arbitragem que está orientando o árbitro a fazer isso? Também tem isso, né? E fora isso, tu orientando extremamente mal, né, cara? Sim. Estão dizendo assim, vai pelo VAR, segue pelo VAR. Para, né, cara? Tu não viu o nosso árbitro FIFA aí, que foi penalizado, que ficou vários jogos fora e apitou o último jogo de Série B? Árbitro FIFA? Não o Klaus, o Edilson. Estava apitando Série B. Acho que o Klaus penalizado. Hoje está acima da média nos árbitros. E eu acho que a arbitragem gaúcha é a pior arbitragem gaúcha dos últimos 20 anos. Não se tem um árbitro pontual. Não. Nós tínhamos... O Voden não encerrou ainda, né? Não. O Voden está nativo mas ainda. também... Eu acho que está... Já foi, né? Tá levando a maciota, tá empurrando de barriga. Tá? Por isso que eu digo assim, eu trabalhei pau a pau disputando escala com o Renato Marsiglia. Renato Marsiglia. Foi FIFA, né? Foi FIFA. Baita do ar, para mim, o melhor árbitro gaúcho de todos os tempos.
Tá? Antes dele, só mesmo Agomar Martins. Que esse eu tinha orgulho de fazer o que ele fazia. Não ter medo de enfrentar todo mundo. Era o outro famoso da Escola Gaúcha, Sim, tá ali da Que era- SBN, né? O... que era muito famoso. Gaciba? Não, Gaciba Não, depois. o Simon. O Simon. Simon. Ah, mas Simon. o Marsiglia era muito mais árbitro. Mas o Simon também foi um bom árbitro. E tinha o Mocelin também, né? José Mocelin. José Mocelin. Foi presidente do sindicato, nós montamos junto a ANAF, Associação Nacional de Árbitros de Futebol. Eu era o sindicato do Rio Grande do Sul, sindicato de Santa Catarina, de São Paulo. Nós fizemos o Rio transformar de associação em sindicato e pegamos 4 associações. O Márcio Rezende foi lá, transformou Em Minas. a de Márcio Minas Rezende. e nós criamos então a ANAF, Associação Nacional de Árbitros de Futebol, que era contida, Abraçou tudo isso. abraçado em todos os sindicatos e associações estaduais. Eu sou fundador dessa Que porcaria, legal. que está aí hoje mal dirigida, mal tocada. Ô, Meira, e o Léo Feldman? Tu conheceu bem? Sim, era de futebol de salão, né? Tu estás vendo que ele só pega cara entendido? Não, mas eu queria saber um pouco dele, né? Porque esse Léo Feldman, eu vou dizer, no Carioca, olha que homem, hein? E chegou a ser FIFA, né? Ele foi no salão, Fifusa, salão. Era um cara mais alto do que eu, muito delicado, né? A escola carioca tinha Sim. Léo Feldman, Amando Marques, José Roberto Reit. José Roberto Wright, Pedro Bregalda, né? Tudo O comandado Bregalda, O Margarida, sim. o Margarida original. Eu vou te né? contar a O história, bigodudo, né? não vamos chegar lá. bigodudo. Querem rir, não vamos chegar lá. Mas o Bregalda era o cara que tinha, se chamava o Dalmo de Gordo. Ele era 3 vezes mais gordo que o Dalmo. E era baixo, né? Era baixo. Era né? baixinho. 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 Aí ele Corria tinha bem, uma pô. cinta, bem grande que ele prendia debaixo do calção para ela não estourar. Que loucura. E ficava botando as banhas para dentro, puxava aquela cinta até aqui. e botava a camisa para dentro. Cara, era infame. Mas tu falasses ali, nós tínhamos o Margarida, o Bianca e o Pinar. Pinar. Era aquele negrão carioca, grandão, que nem a negra Pinar do Pinar samba. da Beija-Flor. Era um árbitro. Então tinha 3 árbitros cariocas gays. Junto com teu amiguinho aí, o teu particular amiguinho. Aí o Bianca veio apitar um jogo no Rio Grande do Sul, e eu, como tinha um outro jogo, passei ali para ficar, tal. Ah. E ele chega e disse, chegou lá com um mulherão, uma coisa assim de cinema. Aí a turma assim, ô Bianca, quem é essa mulher? Aí disse, agora eu não sou mais Bianca, agora eu sou fulano tal, disse o nome dele. O que houve? Não. Eu conheci essa mulher, me apaixonei, eu sou um outro homem agora está tudo mudado na minha vida, pau. E a turma disse, e teve um que disse assim, ó, Luiz Cunha Martins, eu nunca vi um ex. Eu nunca vi um ex. Eu não acredito. E Passou um tempo mal, um negócio no Rio, lá na Igreja Comari, chegou Bianca toda afetada. Bianca, aí assim, não suportei. Então, o futebol tem dessas coisas, cara. Tem. Não suportei. Mira, né, aqui nesse tempo aí, nos anos 80 do futebol carioca, com esses árbitros todos, tinha o beijoqueiro, lembra? Tinha um beijoqueiro que entrava no invadia o campo do Maracanã. Sim, aquele que Ah, beijou o Papa e tudo mais. Ele entrava no Maracanã e beijava Beijoca, todo mundo. né? Acho que era Beijoca. Ele invadia. Não, beijoqueiro. Beijoqueiro. O Beijoca era o centroavante que foi Bahia. Vitória Bahia, depois foi pro Flamengo e veio acabar no Brusque. O beijoca. E quem acabou a carreira dele no Brusque fui eu. E depois tinha o Bugica. Bugica também. Bugica era outro que veio do Nordeste e jogou no Flamengo. e Não, no o Bugica Botafogo. sim, jogou em... Rica do Foi Mato campe- Grosso. Não foi do Nordeste? Não, do Mato Grosso. Foi campeão com o Flamengo, né? Esse tempo saudosista é muito legal, né? Até que esse cenário aqui, Mira, é para lembrar o passado, né? Sim. Em especial nesse episódio do nosso futebol catarinense. Deve ter visto todas essas camisas aí. Eu já vi. Apitasse em todos os estádios dessas camisas aqui. Eu apitei em todos. E Tô apitei todos os clubes aqui. Apitasse o jogo do Flamengo e Capoeira, João? Tem uma historinha de Flamengo e Capoeiras. Flamengo e Capoeiras, uma época, mandou o jogo na ressacada. Me lembro. Lembra disso? Me lembro. Num determinado jogo, Aliatar Fraga era o árbitro. E eu fui lá ver o jogo com Aliatar. Sim. E
acabou o jogo, o Flamenguinho perdeu com a Aliatar e tal. Os caras vieram para invadir o vestiário. Eu estava aqui, com a arma na mão, eu disse, pode abrir a porta. Quando eu abri a porta, eu fiz assim, ó, clec, clec. Esse cara que estava querendo invadir, ele saiu correndo, ele pulou de cabeça dentro do chevette e dizia, toca que ele vai atirar. A arma não tinha, a bala não tinha nem bala. Eu só engatei e correu todo mundo. Não Pois tinha é, nem bala. Mas era a porta de arma, né? Tinha porta de arma, claro. Não, mas antigamente os árbitros tinha muito isso, era Sim. delegado, Sim. policial, pessoa do Mas exército, essa- para poder meter o respeito. porque né? é que antigamente era perigoso ser árbitro. Sim, Porra, era uma coisa que cara tinha risco sim. de brigas, de surra. Então Mas eu apitei um jogo do Flamenguinho no Orlando Scarpelli. Flamenguinho quem? Tu lembra? Não me lembro. Não. Segundona, né? Segundona. Era a segundona. Deixa eu perguntar outro time aqui, o Tiradentes de Tijuca. Tu chegou a apitar? Em Tijucas? Apitei em Tijucas. Apitei em Tijucas. campo embaixo da ponte ali. Sim, apitei. Tem jogos dele lá e fora. O Laguna, Ah, no Laguna. Lá no campo. Joaçaba. Joaçaba, sim. Era o comercial de Joaçaba tinha um ginásio nos fundos que tinha uma das traves e ficava nas costas do ginásio. É. Tá. E o Tiradentes tinha o Tiradentes de Lemon Regis também, né? E tinha o Tijucas e o Lemon Lemon Regis. Regis tinha, interessante, o presidente do Primeiro, Lemon. tá dando uma de Paulo Brito, ó, fica certinho aí, ó. É. Com o Paulo Brito. Mas quando teve aqui- é vício de olhar para quem a gente está falando. Tá certo, tá certo. É vício de olhar. Tá bom, O Marquinhos está me chamando a atenção. Mas o Lemon Regis. Conhece o Lemon Regis? Não conheço. É um vale. É fundo aquilo. Sim. Tá. E era treinador, era o presidente, era o irmão de um ex-deputado estadual que foi prefeito de Lages. E era um cara extremamente grande, 1,90 m e pouco, a mão dele cobria minhas duas. Ele deu um chute no Cantucho, num jogo do Espíndola, ele saiu correndo atrás do Espíndola, e era um cara grande. Cantucho é grande. O Cantucho tentou entrar para interceder, ele chutou, levantou o Cantucho do chão. Levantou o Cantucho e a gente na volta vinha rindo. Cantucho, sobrevoo. E nós íamos rindo, tá? Mas ele tirou o Cantucho do chão, literalmente. Grande Cantucho, João Setúbal. Cantucho, João Agora Setúbal. vamos lembrar de outros nomes. Olha, nós vamos aqui fazer mais uma passada nos patrocinadores. Capitão Gourmet, bar e restaurante na Trindade há mais de 30 anos. Lamatos Barbearia, lá no Rio Tavares, nosso amigo Lamatos. Atendimento de segunda a sábado, das 9 às 19, plano mensal de R$100. Las Lenhas, a melhor parrilha de Floripa, em 3 lugares especiais: Beira-Mar Shopping, Casa Design e também no Top Market. Brasileiro da Marina, a melhor feijoada lá de Biguaçu, na Marina, do nosso amigo Luizinho. SC Combustíveis, o posto mais tradicional da cidade, na boca do Hospital de Caridade, e também a Start Condomínios, que é a administradora de condomínio situada em Biguaçu, que atende toda a região da Grande Florianópolis. Olha, o nosso anfitrião Rodrigo Darossi, ele está no Chile acompanhando lá a competição sul-americana, cuja seleção brasileira está participando, categoria sub-20, mas ele deixou aí uma pergunta, né, o Cauê, para o nosso Oswaldo Meira Júnior. Vamos ver a pergunta aí do Rodrigo Darossi na tela, nosso grande anfitrião aqui também do Bola e Camisa. Vamos ver o que o Darossi aprontou. Boa noite, pessoal do Bola e Camisa. Não posso estar presente fisicamente, mas estou aqui no Chile, acompanhando o Arthur Chaves, zagueiro ex-Avaí, zagueiro da seleção brasileira, que estreou ontem, vitória por 1-0 do Brasil, um jogo seguro, para alegria aí dos havaianos, alegria dos catarinenses, né? Alegria para todos nós que moramos em Florianópolis, ver um garoto que nasceu na nossa cidade e está aí despontando na seleção brasileira. Mas, Meira, eu queria te fazer uma pergunta sobre todo o teu currículo aí, apitando. Meira, que é uma família tradicional de Florianópolis, conheço muita gente aí da tua família, mas eu queria saber de dentro de campo, quem foi o jogador que mais encheu o saco durante todas as partidas que tu apitou? Aquele que você falava assim, puxa, esse cara de novo, ele fica sempre no meu ouvido, ele buzina demais. Qual foi o jogador que mais encheu o teu saco, hein? Um abraço, até mais. Um abraço, Darossi. E aí, Eu vou dizer o contrário. Os caras corriam de mim.
Isso é verdade. Isso é verdade. Adilson Heleno falou uma vez no programa Bola em Jogo que o Roberto perguntou para ele que o Meira fala muito, fica... Não, senhor. A gente acaba tendo mais diálogo com o Dalmo do que com o Meira. Mas como assim? O Meira está mandando. Vai jogar, eu apito. Na bola, o Meira está gritando o jogo inteiro. Ele está presente no jogo, é diferente. Tá? Então eu não deixava, quando o cara ia levantar a cabeça para reclamar de uma possível falta, eu dizia, botava o dedo no chão, aqui para lá. Não tinha a segunda opção. Eu já disse que é aqui para lá, não se discute mais. Então o cara não ia. E como o meu início de arbitragem foi Spicizé, em 3 anos de início a gente ganhou a medalha de expulsões, se tivesse. O árbitro que mais expulsou em campeonatos regionais no início da temporada. Eu expulsava direto. Então, criou-se... Eu não tinha conversa. Eu não falo contigo, eu não reclamo de ti, por que você vai reclamar de mim? A diretoria que vai reclamar para a federação, para mim não. Então, eu não aceitava, não tinha diálogo. Eu apito e você joga. Então, eu me lembro de uma participação, eu estou vendo ali o Próspera, camisa atrás de ti, e o meu primeiro jogo do campeonato catarinense foi o Próspera e Marcílio Dias. Não foi o primeiro jogo que eu optei, mas daquele campeonato catarinense, daquele ano, Próspera e Marcílio. O Próspera tinha perdido o mando de campo lá de Criciúma e veio jogar no campo do Tubarão, do Ferroviário. E lavou o Meira esse jogo. Todo mundo dizia assim, o fulano de tal, que era um volante do Próspera, é um cara chato. É um cara que não dá para confiar, que é isso. E todo mundo dizia assim, todo mundo dizia para mim, começou, tu dá cartão amarelo e na segunda tu dá vermelho. Porque senão ele vai te incomodar todo jogo. Apitei a primeira falta, aqui para lá. Ele disse, é nossa? Aí eu sinto, aí cego? Não estás vendo para onde é que eu estou apontando? Aí pegou, deixou a bola. Na terceira ou quarta vez, aí ele assim, ó, pô, tô vendo que você, mais um que veio apitar contra mim. Disse, parei o jogo. Falei, me conhece? Não, eu também não te conheço. Eu vim aqui para apitar futebol. Não tenho time e não tenho jogador de estimação. Você joga e eu apito. Vai ser comigo a vida inteira assim. Tu não vai ter perseguição minha. Tu vais ter rigorosidade minha. E a partir de agora você vai ver que eu vou ser rigoroso. Ele calou a boca, não falou mais e virou o meu melhor amigo dentro de campo de futebol. Tudo é um momento. Eu peguei o momento e puxei para mim. E foi um volante. Aqui jogou no Criciúma, jogou, acho que no Internacional de Lages também, daqui a pouco vem o nome dele. Se tornou meu amigo, cara. Por quê? É uma questão de postura. Ah, tu fica muito de mimimi. Mimimi nem é coisa para mim, cara. Mimimi nunca foi para mim. Então, eu nunca tive mimimi. Então, eu vi um jogo... Como eu joguei futebol de salão, no antigo clube do Cupido... Cupido, fez história na cidade. Cupido tinha... Nosso Júlio Garcia, hoje deputado, Sim. era o goleiro do time Cupido. adulto. Tá? E eu era juvenil. Então, tinha um timão Cupido. E nessas passagens para o futebol, a gente sabia como beliscar. Como dar aquele biquinho. Então eu entrei sabendo que o cara, quando chega junto, que deixa o bico da chuteira mais alto, está dando biquinho no teu tornozelo, no terceiro tu já estás mancando e tal. E tinha um jogador que vocês vão se surpreender o que eu vou dizer. Tinha um jogador que era perito em fazer isso, Nardella. Ah, o craque Nardella? O craque Nardella era perito em bicar o tornozelo dos outros. Até que eu percebi. Eu vi que o cara mancou na primeira, eu fiquei olhando no outro que ele foi, ele bicou. Nardella, não deixa mais o bico da chuteira no tornozelo. Não, mas eu não fiz. Você fez lá e lá. A terceira, eu vou te punir. E eu gritava muito. E eu comecei,
na bola. Ele já sabia que eu estava falando que era com ele. Ele já sabia. E a partir dali, eu não me lembro se foi... Quem foi o jogador que assim, olhou para ele? Pô, Nardella, teve um que percebeu o que tu faz, hein? Um meia-cancha aqui do estado. Teve um que percebeu o que tu faz em campo, hein? Pô, que bom que apareceu um. E o Nardella, não foi nada, não. Tá? Mas isso faz parte do futebol, né, Meira? Faz, mas faz parte, eu também... A malandragem Tem que do futebol. intervir. É, claro. Eu acho que isso não é malandragem, não. Eu acho que deslealdade com um colega de profissão. Faz parte do futebol, né? Faz parte, mas é um ato desleal. É claro, a tua visão é Como árbitro, né? a legal da arbitragem, do comando do jogo. Mas a malandragem do numa futebol... disputa entre duas equipes, tem isso. Tem um Tem. que bota o dedo no não sei o quê. Sim. bota o dedo E eu não no posso dedo, deixar de dizer é. que o Nardella é um gentleman em campo para conversar, educadíssimo, não diz um palavrão, é um cara fantástico. Mas ele tinha esse hábito, que já veio de São Paulo com ele, o biquinho. Ele é de Marília, né? 15 Piracicaba. E começou lá, ele é de Piracicaba. Piracicaba? Tinha no tempo, Jogava muito. no tempo antigo do Adolfo Conde, no tempo do teu pai, seu Oswaldo Meira, que foi técnico do Avaí, tetracampeão, né? Que tive o prazer de conhecê-lo e conversar muitas vezes. Tinha um determinado jogador que o campo do Adolfo Conde ele era careca, ele pegava areia e jogava no olho. Né? Era um volante do Avaí? Não, era Saul Oliveira. Foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas O pai foi treinador desse time. muitas pessoas falam que ele era malandro, ele pegava, Malandragem, né? pegava um punhado de areia, olhava a bola, jogava no olho do cara e ia sair correndo. Jogou nesse time, o centroavante e o atacante era o Nizeta, Sim, que morava na José Boatê, sim. lá em cima na escada. O Danda, que se Ali criou ali ali comigo, os também. filhos do Danda se criaram conosco ali. Marcelo, Marquinhos Pato Rouco, Exatamente. Adolfinho era o goleiro. Adolfo, Camille. Foi pro E, Fluminense. a passagem do pai foi interessante. O pai estava como preparador físico, o pai tinha feito a escola de educação física, que era ministrado pelo Exército, pela Polícia Militar. Ali, no comando da Polícia Militar, atrás tinha uma parte academia. esportiva. Então, era feita ali o curso de educação física. Então, o pai se formou e o pai fazia preparação física do profissional do Avaí, que o pai jogava no aspirante. Um Tá? aspirante. O pai era mais novo do que toda essa turma que jogava. Ele era treinador dos caras bem mais velhos Bem do mais que ele. velho. Tá? Então o pai, um dia não tinha treinador, o Saul Oliveira chamava o pai pelo apelido, Dico. Dico Meira. Aí, discutindo lá, daí o Saul Oliveira assim, ó, quem conhece todo mundo aqui é o Dico Meira. O Dico Meira é o nosso treinador. Todos os jogadores, estamos de acordo. A diretoria do Avaí tem que ficar quieto. O pai assumiu e foi tetracampeão catarinense pelo Avaí. É verdade. Tem história. Que bacana. Seu Oswaldo Meira foi homenageado no Avaí em vida, né? Em vida. Foi conselheiro por muito tempo, né? E Tu muito fosse buscar a assinatura dele na casa dele. Na casa dele, na agronômica. Ele, daqui a pouco ele disse, esse menino aqui de perto, daqui a pouco ele vem buscar minha assinatura. Esse menino aqui de perto. Era só descer o morro, né, meu? Seu Oswaldo Meira é uma pessoa maravilhosa. A gente teve um bom convívio, contou muitas histórias do Avaí. E hoje nós temos lá representando no Avaí o Pezão, né? Teu irmão. É um doido, né? Garganta profunda. É um doido. Claudinei! Troca isso aí, Mas Claudinei! o primeiro que sofreu com ele não foi o Claudinei. Foi aquele que foi atacante do São Paulo. Como é que é o... O Silas. Silas. Quando O Silas, quando falou, porra, que é esse cara? Aí o cara disse assim, ó, não reclama, deixa ele quieto lá, deixa ele falar, que é melhor. Aí o Silas ficou quieto. E dizem que o Pezão era bom jogador, né? Falam muito Foi, bem disso. ele Jogou era, no Júnior do Avaí, né? ele era reserva, como juniores, ele era reserva. Você se Época lembra do- do época do Negrão meu pai no Ademir, Avaí. ponteiro direito, veio do Flamengo? Sim. Claro. Ele era o reserva do Ademir, cara. De mim veio do Rio pra cá. Sim, era o craque. Porra. Aí não tinha um substituto, era o Pezão. Aí ele jogando futebol de salão, com 16 anos. 16 anos ele era o reserva. Ficava sempre convocado, se faltar alguém, se tiver algum problema, o Pezão entra para jogar. Com 16 anos, jogando um torneio de futebol de salão, que era sempre foi um doido, né? Foi jogar um torneio de futebol de salão, estando no profissional do Avaí já. Ele era juvenil, mas já estando no profissional.
Eu não vou citar o nome da pessoa, mas uma pessoa bem conhecida no salão, entrou com os 2 pés no joelho dele e acabou com a carreira dele. Caramba. Acabou com a carreira dele, com 16 anos. E qual a idade dele hoje? O Edson é de 58, é 3 anos mais novo do que eu. Pesão, Tá grande novo, figura pô. da ressacada. Tá figura novo, né? folclórica, né? 3 anos mais Figuraça, novo do que eu. figuraça. Ô, Mira, e o que tu acha dos uniformes dos juízes hoje? Como antigamente se usava muito preto, né? Não sei se era Eu pelo usava respeito. preto, usava Amarelo, amarelo. Eu usei quadriculado. parecida com essa aqui, feito pelo Pierre Sports. Tu me desculpe. a Seu propaganda, Pierre, dizer. nosso amigo. Tá. Mas é que ele fornecia para federação na época. A Pierre Sport Só era que da federação. acinzentada, tá? Que eu apitei na Copa Santa Catarina. Eu comprei, fui lá, peguei, ele fez as 5 dos dois bandeiras e do árbitro reserva. Eu peguei tudo com ele. Levamos, apitamos o jogo final, Criciúma e Tubarão. O único título que o Tubarão tem, Copa Santa Catarina comigo, lá em Criciúma. Aí eu tinha o Paulista, meia cancha do Criciúma, expulsei cedo também para ele tomar um banho e ir para o bar mais cedo. Expulsei uns 2 do Criciúma, tá? Aí o time acalmou e o Tubarão ganhou lá dentro. O único título do Tubarão. Eu acho que foi 90. E tu usou, qual foi o uniforme que tu usou? Tu usou o cinza? Esse acinzentado. Tu usou o cinza então nesse jogo? Acinzentado, 97, né? 95, alguma coisa assim. Mas- 97 ou 98? 97 ele foi vice com o Avaí, né? Mas a Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina que Eu não me lembro o ano agora. É. Aí tu estás forçando a minha barra aqui. Mas assim, né? O uniforme de hoje, o que tu me diz? O rosa, Acho o muita verde, fantasia. O árbitro tem que ser discreto, cara. Carnavalizaram muito. Né? Carnavalizaram. Hoje é uma bandeira do divino em campo. Tem pomba, tem tudo naquela. Para! tem uns patrocínios hoje que Não. se usa Ele muito. Né? patrocina a arbitragem com coisas no estádio. Ele vai ser o patrocinador do espaço. A arbitragem tem que ter um espaço em todos os estádios para os seus patrocinadores. Essa é a coisa. Não precisa botar na camisa do Não precisa árbitro, botar na né? camisa. E o uniforme clássico da arbitragem todo de preto. Ah, né? é Isso Bonito, foi, né? né? Eu tenho ainda, podia ter trazido, eu tenho ainda em casa, acho que a vermelha e a azul. Eu tinha preto, amarelo, azul e vermelho. A outra eu doei para a turma. Tinha um menino que vendia amendoim. Menino não, um senhor, moreno, magro, alto. Ele sempre me pedia uma camisa de arbitragem. E um dia eu dei uma camisa para ele. Tá? Teve uma outra passagem interessante. Eu fui fazer um jogo em Chapecó. Tu vais te lembrar desse jogo? Chapecoense e Tubarão. Valia vaga para o quadrangular final. O Tubarão tinha um time bom. Tubarão em cima, 0-0, 0-0. O Índio, ponteirinho, que depois veio jogar no Avaí. Índio Gaúcho, chamado de Índio Botei Gaúcho. ele para rua, o outro botei para rua. E o time da Chapecoense queria aprontar, abrir o portão, aquele que lá no fundo do estádio, que entra até caminhão, para me pressionar. O policial, não vou citar o nome, mas era um rapaz amigo, foi aluno, e eu disse para ele, amanhã eu estou, se continuar isso aqui, amanhã eu estou tem o comando da polícia e tem o Estado-Maior. Estado-Maior. E o Estado-Maior eu sei que o cara tinha uma ligação com ele muito forte. Amanhã eu estarei no Estado-Maior. Se eu não conseguir tocar esse jogo. Correu todo mundo da polícia para fechar e estancar as coisas. E nisso veio um dirigente da Chapecoense. Ele mordeu a minha mão. Esse foi meu depoimento em polícia. Eu estiquei a mão. Ele deu uma dentada. Quebrou o canino. Mas depoimento, ele mordeu a minha mão. E vou dizer a vida inteira que ele mordeu a minha mão. Só que o filho do cara era fã de Oswaldo Meira Júnior. E tinha um preparador físico da Chapecoense, que foi o preparador físico do Brusque, na época que o Brusque foi campeão. 92. Tá? Esse cara, nós tínhamos uma relação maravilhosa, bem amigos, tal, professor de educação física, cara íntegro, tal. Ele chegou para mim e disse, Meira,
acabou o jogo, um jogo que eu estava falando de Chapecó e tal, você aceitaria que o fulano tal viesse te dar um abraço? Eu olhei para ele e disse assim, posso confiar em ti, não tem trairagem? Não, não tem trairagem. Ele vai vir, inclusive, com o filho dele. Com o filho, o filho discutiu que o pai chorou, que o pai brigou com uma pessoa que não era para brigar, que era contigo. Aí eu disse, traz, vamos embora. Aí ele veio, me deu um abraço, eu dei uma camisa de arbitragem para o menino, com um símbolo, inclusive, da CBF. Um antigo que eu tinha, que estava já em desuso há muito tempo. Mas, às vezes, alguém do interior não tinha o símbolo e era um jogo nacional, tinha que usar. Eu levava aquele, uso velho aqui, que já não usa mais. Então, eu dei a camisa para esse rapaz e ali nós fizemos as pazes. Ele me deu um abraço, pediu desculpa, eu pedi desculpa também. Na realidade, ele veio na beira do campo e disse que me chamou de papabagre, maconheiro da ilha. Aí eu estiquei a mão, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Estiquei a mão, cortei, levei 3 pontos aqui, foi onde ele mordeu, né? E quebrou o canino dele. Aí eu fui 2 vezes em Chapecó para responder, e o meu advogado, que era lá de Campos Novos, disse assim, o Meira não virá mais aqui. Se quiserem, porque ele não foi nas 2. Ah, entendi. Ele não foi nas 2. E aconteceu, tinha o Cleiton e o irmão do Cleiton, lá de Chapecó. Cleiton César? O Ivan Carlos. Ivan Carlos e Cleiton César. O Ivan Carlos me ligou, ia ter julgamento, perguntou, Meira, vai ter julgamentos? Não, vai ter uma coleta de depoimentos em juízo, isso, aquilo. Você virá? Aí eu disse assim, tens dúvida disso? Quero ver se vocês vão estar. Eu vou estar. Disse, por que você diz isso com tanta firmeza? Assim, corre nas minhas veias sangue chapecoense, cara. Eu não sou índio, mas eu não fujo. Aí ele assim, como corre nas tuas veias sangue chapecoense? Eu disse, o meu avô, se você for lá na Eli Belani, filha do Jandir Belani, deputado estadual, a Eli era a maior historiadora de Chapecó. E ela descobriu que quem constituiu o município foi meu avô, nomeado pelo governador, foi para lá e fez toda a escritura do município, do novo município Chapecó. E naquele período a minha mãe ia embora, todo mundo manezinho, porque a minha avó era a irmã do Coronel Trogílio Melo, já deve ter ouvido falar dessa história, né? Do Coronel Terror em Florianópolis, Coronel Trogílio Melo, todo mundo tinha medo. E a minha avó era irmã dele, então todo mundo manezinho, a mãe nasceu em Chapecó. Logo em seguida vieram para cá. Mas eu disse, eu sou filho de uma chapecoense, aqui corre sangue chapecoense. Ele não tinha entendido nada. Não, daí ele não sabia disso, então procura. Depois eu fui para os Jogos Abertos, como superintendente da Fundação Municipal de Esportes, me trataram na palma da mão. Aí veio o churrasco. Aí vem tudo, aí vem tudo. É o que ele sabe fazer lá em Chapecó? Até o prefeito veio almoçar com o filho do Pedro Lopes. Lembra do Pedro Lopes? Claro, o presidente da federação. Isso, que era médico, era o médico do COI, lá do comitê, Comitê Catarinense de Jogos Abertos, COB, sei lá como é que é o nome, tá? Aí vieram... Hoje é a FESPORT, digamos assim. Sei, mas além da FESPORT que coordena, existe um comitê que é montado na cidade para coordenar os jogos. Ah, sim. Tá? E vieram todos eles jantar lá, eu fui dar entrevista, fui bajulado e mudou a coisa. A coisa muda. Muda. Nunca fica igual. Ô, Cauê, nós temos aquela foto ali que a nossa produção acabou trazendo aí para nós, de última hora. Tem um jogo em 99, Meira, que é um jogo especial, né? Que foi um jogo entre Paraná Clube e Grêmio, no estádio Couto Pereira. Uma vitória de 2-0 do Paraná. Depois o Grêmio veio a ser campeão na primeira Copa Sul. Né? Nesse jogo a vitória foi do Grêmio. E aí você acabou fechando o pau ali com com o médico do Grêmio, né? Essa história foi legal, né? Na época, o lateral direito do Grêmio
era o Zé Carlos. Foi seleção brasileira, foi São Paulo, foi Joinville e estava no Grêmio. Participou na Copa de 98. 98. E o Zé Carlos caiu numa disputa e o corpo fez um chicote e ele bateu com a cabeça no chão e se apagou. Eu percebendo, imediatamente parei o jogo e gritei pro Márcio, corre, corre, vem, vem, vem. Ele saiu dizendo um montão de palavrão e eu não estava entendendo o porquê de palavrão. Márcio médico, né? O médico. Aí, corri no Zé Carlos, pedi pro Zé Carlos ficar daí, o Zé Carlos tá meio que acordado, disse, fica quieto, fica parado, tal, tal. Aí veio o massagista, veio o Márcio, começaram a atender ele, e o Márcio continuava dizendo palavrão para mim. Eu cheguei ao comandante e pro árbitro de reserva, a hora que ele acabar o atendimento, ele está excluído. Não fica nem mais no vestiário, vai embora. Sai do estádio. Estou no meio perto da área do Grêmio, eu, Danley, Dinho, Palhinha, nós só batendo papo e tal. E o Danley me deu um safanão, porque o Márcio estava vindo, já tinha acabado o atendimento, veio correndo para me dar um soco. Eu estava de lado, ele me daria um soco na lateral esquerda do rosto. E o Danley me salvou naquele dia, me tirou. E quando eu vi, eu pulei para dar uma pesada nele. Eu tenho 1,81 m, eu tinha 74 quilos. Olha lá o tamanho dele, 1,92 m com 90 quilos. Tá? Eu pulei e dei a pesada. Para meu azar, a minha chuteira, as travas, engancharam, se tu olhar lá, dá para perceber, engancharam na roupa dele e eu fui pro chão, cara. Aí ele tentou, nisso tá correndo um policial com escudo, que já sabia que estava vindo. O policial botou o escudo quando ele ia me dar um soco. Ele deu o soco e derrubou o policial grande, cara. E ficou aquele cara com escudo e tudo mais em cima. Eu sumi, eu não estou vendo mais nada. Tá? Aí os policiais correram nele, já o detiveram. Ele saiu dali detido, foi para a delegacia. Eu fiz uma brincadeira. Eu tinha alguns parentes no Paraná e um deles era um promotor público. Meira, o juiz e o promotor querem saber o que tu achas interessante fazer. Aí eu disse assim, aí em Curitiba está cheio de entidades que cuidam de crianças de rua, crianças. Eu gostaria que ele desse umas 100 cestas básicas para essas escolas de crianças carentes. Aí o juiz assim, ó, excelente ideia. E o promotor ligou para mim, excelente ideia. Já conversei com o juiz, ele já topou. Aí eu disse, eu não preciso ir, não, pode deixar aqui agora conosco. Aí, mais alguma coisa, Meira, assim, que ele vá a Curitiba para entregar nas creches as 100 cestas básicas. Aí ele assim, ó, boa, bom castigo, gostei da ideia. E assim o Márcio teve que se dirigir para as creches carentes de Curitiba entregar 100 cestas básicas. Tem uma declaração dele aqui à época, em 99, arrependido do acontecimento. Márcio Bolzoni trocou a atitude destemperada de domingo por uma postura humilde. Eu me arrependo. Reagi a uma ofensa de forma equivocada. Admitiu o médico cuja emoção era atraída pelos olhos vermelhos. Peço desculpas ao árbitro e à torcida. Agora, o detalhe interessante das escalações, né? O Grêmio aqui tinha Danley, Zé Carlos, Ronaldo Alves, Chait e Roger. Fabinho, Luiz Carlos Goiano, Palhinha e Arilson. Goiano. Macedo e Aguinaldo, técnico Celso Rotti. E no Paraná, vários jogadores. E sabe quem era o preparador físico já? Do Grêmio? Quem era o parceiro do Celso Rotti? O Beto Ferreira. Exatamente. Beto Ferreira. E o Beto Ferreira foi o cara que veio em minha defesa. Vocês estão malucos, dizia. São malucos. É o cara mais íntegro. Lembra dele? Ofendeu. É mentira. Beto Ferreira disse mentira. Ele não diz palavrão. E o Paraná Clube tinha Regis, que foi goleiro do Vasco. Sim. E do América do Rio, me recordo bem. Reginaldo Vital. América é o teu time, né? Não. O América é o time do Balduino e do pai do Fenelão Damiani, o Anacleto Damiani. Reginaldo Vital, Adilson, Ney Santos e Fernando. Elcio, Emerson, Everaldo, Lúcio Flávio, hoje técnico do Botafogo. Fernando Diniz, hoje técnico do Fluminense da seleção. E Carlos Alberto Dias, que jogou muito no Vasco. Jogava muito. Técnico Carlos Alberto, Márcio Araújo. Negrinho, entroncado, jogava muito. Tá? Era ídolo. Eu
tinha o prazer de vê-lo jogando dentro de campo e gostava de vê-lo jogando. Como aquele que teve na Europa, que jogou aqui até 40 e poucos anos, Zé Roberto. Zé Roberto. Como é que você não vai ser fã daquele cara jogando, cara? É um atleta, né? Ah, cara, para. Sim, sim. Até hoje, não, né? não, Até não, hoje nós que- mantém. Você viu a resposta que o Zico deu, com todo respeito, ao craque Neymar? Mas você viu a resposta que o Zico deu à Eu vi comparação toda a que comparação com ele, Maradona, Com ele, Ronaldinho Maradona, Gaúcho, com Platini, Cruyff. É. Ele fez uma relação E ele disse assim, e com o Ronaldinho Gaúcho também, também. ele Pau a pau assim- comigo. ele assim não teve no Ronaldinho, disse, não teve no mundo alguém com habilidade Mais habilidades. Igual do com ele. Ronaldinho. Não tem, tá? Ele fazia suas presepadas, eu tinha um jogo diferente, eu era um jogador profissional. Quando falavam Cruyff, só vou te dizer que eu não comparo com ele é craque. Eu dizia, Maradona Maradona é craque. Ele dizia assim, ó, tá? Maradona é craque. E Pelé, aí se você vai me desculpar, você não tem que comparar esse com ninguém. Esse é incomparável. Lembra disso? Lembro. Então, cara, é o respeito que tem que ter um profissional pelo outro, cara. Sim, É verdade. é Tu não vê diferenciado, ele né? criticar nenhum, cara. Ele não criticou ninguém, tá? Ele simplesmente disse, ó, eu sou diferente, eu era diferente, eu jogava pra equipe. Era um cara objetivo, ele falou Exato, algumas vezes que era muito objetivo. Tu chegou a apitar algum jogo com o Zico, Meira? O final da carreira dele. O final da carreira dele. Educadíssimo, educadíssimo. Turma reclamou de uma bola, ele pegou, tocou, disse, não, professor não dá bola, eles estão acostumados com catuto. Pô, legal. A isso. grande frase, ele não dá bola, professor. A bola está maravilhosa, eles estão acostumados com catuto. Ô, Meira, já que nós estamos analisando essa questão de atleta, como é que foi a tua vinda para a crônica esportiva? Como é que começasse na televisão, programas? Quando eu parei a arbitragem, eu estava um dia, nós tínhamos o João Alberto, que eu chamo de Johnny Boy, meu vizinho lá na Praia da Cachoeira. O João Alberto Figueirense, e era ligado à universidade, e era assessor da professora Sidneia, que era a diretora da TV Cultura, TV educativa nossa aqui. E o João Alberto assim, Meira, não pensasse em ter um programa esportivo? Eu disse, olha, é uma boa ideia. Vamos conversar com a professora Sidneia? Vamos. Marcamos, fui lá, sentei com a Sidneia. Aí ela assim, tens algum problema em trabalhar com alguns antigos? Não, vou aprender com eles. Aí ele assim, o Fernando Linhares disse que se um dia fosse voltar, que ele gostaria de voltar. Disse, um grande nome. Um grande nome. Aí chamou para uma outra rodada, eu e o Fernando sentamos, tal. Meira, vamos botar um cara polêmico? Aí eu disse assim, quem é? Lauro Búrigo. Senhor, grande amigo da minha família. Vou adorar trabalhar com ele. Tá? E foi com ele que eu mudei a minha arbitragem, que é outra coisa interessante. Tá? Outra passagem interessante que eu tive com o Lauro Búrigo. Aí montamos o programa e começamos a fazer. Fizemos... Aquele programa, se não me engano, ficou 10 anos no ar. Porra, não sabia que era isso. Foi bastante tempo. Não sabia que era isso. E matava a TV Com. TV Com nunca ganhou de audiência de nós. Nunca. Nós tínhamos uma audiência na Grande Florianópolis imbatível para o programa que era. Programa sem dinheiro, sem nada. E o Fernando era um cara que tem... Muita Fernando sabe, bagagem. Fernando um tem cara bagagem. fantástico. Fernando tinha que se respeitar. Muita história. Outro Sim. que eu entrevistei também para o meu trabalho de conclusão de está curso, além do Gilberto Narraz, à época, Fernando Linhares da Silva também, aprendi muito com ele. E uma grande figura humana, né? Um grande A narrador. humildade, né? Putz, cara, os caras faziam um programa assim que a gente assistia na TV No Cultura. peito e na raça, sem papelzinho, sem técnica, sem nada. Então o cara tinha que ser bom. E o Fernando Linhares era muito bom. Era muito bom. Essa foi a passagem. Mas um pouquinho antes daquilo, no ano que eu parei, o Barreto, que era da rádio, acho que era Eldorado, que tinha uma rádio aqui na Prainha. Sim, Rádio Dourado. Tá? O Barreto tinha um programa à noite. Alexandrino Barreto Neto. O Xandoca. Pai do Sandoval Barreto e do Sandro Guru. Não, mas aí é outro. É esse, por isso é que eu estou corrigindo. Não, eu É tô o pai do Curu. Aí é outro. Aí veio de Tubarão. Isso. É. Aí Pai é que do eu tô- Curu e do Sandoval veio de Tubarão. eu tenho um programa de 1 hora, eu te dou meia hora para tu entrevistar quem tu quiser. Meu primeiro entrevistado foi Fernando Bastos,
conversamos sobre o futebol, a paixão dele pelo Avaí e a paixão dele, a segunda paixão dele, que é música. Sim. Fernando adora. Sim. O segundo que eu entrevistei é a pessoa que eu mais vi tecnicamente na arbitragem, Alvir Renzi. Foi hilário. E os caras diziam assim, ó, segue o programa. Toca. Nos 2 primeiros programas, que era para fazer meia hora, eu fiquei o programa inteiro. Eles só entravam para fazer a mídia, isso, tal. Aham. E eu fui tocando. E eles diziam assim, toca. E o programa foi tocando. Tu conversar com o Fernando Bastos, Pô, cara, tu tem É pergunta um de papo montão. gostoso, né? o Fernando Bastos, quando vivo, Era um homem inteligentíssimo, né? quando vivo, eu gostava muito de ver os discursos dele nos velórios. Ele fazia discursos maravilhosos nos velórios. Assim, tem até uma história lá que o neto dele contou para nós, que ele entrou num velório lá e nem conhecia o morto, mas ele fazia um discurso bonito, em homenagem às pessoas que nos deixavam naquele momento. E era um exímio boêmio, festeiro, seresteiro, né? Além de ter sido um grande deputado e um grande dirigente esportivo. Mas ele era bom de discurso, olha. Bom de discurso nos velórios. Bom de papo. Isso eu não esqueço. Ele morava a mais ou menos 100 metros da minha casa, na Mauro Ramos. Ao lado da Igreja Universal, Sim. se tu estiver de frente para a Igreja Universal, o lado direito. Tem uma casinha comprida lá para trás. Ele morava naquela casa ali da frente. No lado tem o prédio do Diamantaras, ali tem uma escola de inglês, de canadense, ou coisa parecida, isso. Sim. Entre a escola colégio novo lá. entre aquela escola canadense e a Igreja Universal tem uma casa que o terreno é comprido lá para trás. Fernando morava ali, se criou ali. Então os filhos dele se criaram conosco. Tá? Então, Tempo bom, né? muito bom. A gente jogava... Enquanto era menor, a gente jogava na frente, num platô que tinha o tiro alemão. Era o Clube dos Atiradores Tiro Alemão. A gente jogava ali. Quando a gente cresceu um pouquinho, aí a gente ia para o campinho de trás, que era o campinho da turma mais velha. Ele vai incomodar. Daí lá atrás a cuica roncava. Jogasse no Em Cima da Hora também, não? Joguei bastante. Em Cima da Hora era o time da Mauro Ramos. Quando ia jogar no interior, eles não queriam me levar. Porque eu não arredava, né? Não afrouxava. O pau comia. Roncava do início. Arrumava rolo. Aí ele diz assim, ó, porque eu nunca fui jogador bom. Eu fui para arbitragem porque jamais seria um jogador. Eu no futebol de salão do Cupido, eu era o reserva, aquele cara que entrava para segurar rojão no juvenil. Não era um cara que entrava para fazer diferença no time, era para o cara que entrava e chutava com a direita. Nós tínhamos lateral direito. Bota o Meira na lateral esquerda do Em Cima da Hora. Para cumprir? Eu era corredor de 400 metros. O cara nunca chegava na minha frente. Nunca. Tá? Mas nunca. Ele pensa, só se fosse aquele tirinho curto. Tá? Mas depois que eu esticava as pernas, tchau, cara. Tchau. Ele ia olhar, tava ele e a bola na lateral. Os dois para a rua. Saíam os dois. Houve alguma experiência internacional na arbitragem? Um campeonato universitário no Uruguai e apitei a equipe campeã suíça de futebol numa vinda ao Brasil. Eu estava num congresso de arbitragem não era Sergipe, era Rio Grande do Norte ou Paraíba, não me lembro. Paraíba. Aí só tem uma escala para ti, tu vais apitar tal jogo do time suíço. Time suíço, a maioria, eles falam, lá são 3 idiomas, né? Eles têm o italiano, o francês e o alemão. Só que toda a população fala italiano. É a coisa mais gozada. Sim. Tá? Então, os jogadores, a sua maioria, falavam italiano. E nós começamos a fazer bagunça dentro de campo. E foi levado na brincadeira. Tá? Era um time brasileiro. Aí eu fui levando na brincadeira com eles, e tinha um italiano muito debochado na minha cancha do time da Suíça. Quem trouxe esse time para fazer uma excursão pelo Brasil foi o que foi presidente
Wolgenstein, Márcio Wolgenstein, foi presidente do Joinville. Lembra? Sim, sim. Ele tem uma empresa de terraplanagem, britadeira. O Márcio Vogelsang. Wolgenstein, Isso. exatamente, é esse. Ele era o homem que trouxe o time campeão suíço, acabou de ser campeão, trouxe para uma excursão, uma pré-temporada praticamente, né? E eu peguei um joguinho. Então, essas 2 participações em jogos internacionais. Ô, Meira, e um jogo assim que tu foi apitar, que demorou a chegar? Seja de carro, de avião, de ônibus? Nunca demorava a assim, chegar. longe? Nunca demorava a chegar, Interior, nada? não. Nada, eu era rapidinho. Eu fiz, quando tinha do Rio Canoas até Lages, 43 quilômetros de estrada de chão, barranca. Eu fiz de Florianópolis subindo para Chapecó em 5 horas cravadinho. Saindo dentro de Florianópolis, da minha casa, chegando no restaurante, lá dentro de Chapecó, ali perto da igreja, no fundo embaixo, tem uma cantina grande, famosa em Chapecó. 5 horas cravadinho. Que carro que tu usava para isso, meu? Que carro Os que tu carros usava? comum que vocês usam. E alguma vez tu deu uma voltinha de camburão, não? Várias vezes. Várias vezes. O árbitro que diz que nunca saiu do campurão não é árbitro, é mediador. Faz média. Você usava muito isso, né? Camburão, Faz cara. média. Eu fui fazer um jogo em Blumenau que fechou o pau entre a polícia e a torcida de Blumenau. Eu saí lá vestido de polícia, com uma roupa Olha. todinha, o escudo na mão, só que ninguém olhou para meus pés. Que se olhasse, eu estava com o sapato mocassim, brilhoso, bonito. Andou de veraneio. Andou de veraneio, porque ninguém de camburão é veraneio. Eu entrei no ônibus, como se fosse Ah, no do ônibus. choque, entrei, me sentei lá, o ônibus saiu e foi embora. Que loucura. Mas era uma loucura, né? O lugar que eu disse que era danado, Tubarão, nós brincamos ainda há Isso. pouco, povo aguerrido e tal. Eu nunca levei o meu carro para perto do estádio. Isso eu tinha comigo. Eu chegava, ia direto para o quartel da polícia, botava o meu carro lá e pegava uma carona com uma viatura até o estádio. Isso sempre fiz no estádio inteiro. Então nunca viram o carro do Meira ser arrebentado. Bezerra teve, o Dalmo teve, o O Celso. Dalmo em Lages deu aquele rolo em Lages. Mas né? o Bezerra também, no campo do Próspera, viraram de cabeça para baixo. Cara, E era o carro do Jair Francisco da Rosa, o bandeira dele. Era um Passat, né? Um Passat bonito. Eles pegaram o carro, tiraram da garagem e viraram de cabeça para baixo. Muitas histórias no futebol a gente já E essa acompanhou. história do Lauro Buri, que tu comentasse um pedacinho ali. O Que ele Lauro, mudou o teu jeito de arbitrar. o pai chegou para mim. Pai, homem, tu que conheces ele como ninguém, Bion, Sim. o pai era um cara muito pontual. Ele te observava para te dizer alguma coisa. E te dizia alguma coisa que tu não esperava que ele ia dizer. Ele chegou um dia para mim e disse assim, meu filho, que tanto tu discute com Lauro Búrigo? Ele reclama. É o que ele quer, meu filho. Quando ele começa a reclamar, ele quer parar o jogo. Porque o time dele não está jogando. Começa a observar isso. Porque eu nunca me atentei para isso. Atenta que o Lauro Búrigo faz isso. Sempre quando ele está em desvantagem no jogo, que o time não está, enquanto tu estás parando, alguém está orientando um jogador, o outro, e ele está arrumando o time naquele momento. É uma estratégia dele. E eu fui para um jogo em Itajaí, ele estava como treinador do Marcílio Dias, e o médico do Marcílio Dias era um oftalmologista, a gente tinha uma grande relação. Como a esposa é médica, eu ia muito a seminários médicos, então eu acabava me relacionando com muitos médicos. O Zé Carlos, que foi médico do Avaí há muito tempo. Zé Carlos Cardoso. Então eu tinha muitos amigos médicos pelo estado. E lá pelas tantas, me abraçou o médico, tal, antes do jogo, tá bom, um jogo para ti, tal. Era um jogo que valia vaga para a Copa do Brasil. E lá fui eu apitar. O time adversário dominando o Marcílio, e o Lauro começou a reclamar. Eu saí caminhando em direção ao Lauro. Parecia que eu ia puni-lo. Quando chegou bem pertinho dele, eu fui direto no médico. Doutor, você tem um sublingual aí que eu não quero que o velho venha infartar no meu jogo, porque ele é amiguinho do pai, dos meus tios. Todo mundo vai reclamar que eu promovi o infarto do velho. Então dá um sublingual. Todo mundo começou a rir do banco. E ele assim, virasse debochado agora?
virasse agora, tá ficando sem vergonha, isso, aquilo. E todo mundo ria. E a imprensa queria vir para saber o que estava acontecendo, que estava todo mumundo rindo e o Lauro esbravejando e eu rindo também. Voltei para o campo, no final do jogo, eu estou saindo, era o Abraham, que era o presidente do Marci Dias, veio me abraçar, parabéns, foi um jogo bom, tal. Aí eu fui abraçando, eu não quero conversa contigo, eu não falo com debochado desse jeito. E todo mundo rindo. Aí, e a turma querendo, Marcílio, o que é que tu falasse ali que todo mundo ria do banco e o Lauro estava esbravejando? Eu estava preocupado com ele, que ele ia infartar. Aí ele escutando, continua debochado, continua debochado. Então essa brincadeira com o Lauro. O Lauro era uma figura maravilhosa. Maravilhosa. Um coração que tu não imaginas. E eu acabei pegando como é que se pegava no pé do velho. E deu certo. É, uma pessoa maravilhosa. Trabalhei com ele na Rádio CBN Diário e tivemos a honra aí de participar do lançamento do livro dele, né? Escrito pelo Paulo Brito e é uma pessoa que deixou uma memória enorme no futebol catarinense. Pô, Lauro tinha muitas histórias, né? E relevantes serviços aí não só para Avaí e Figueirense, mas futebol do Cristiano. Ele no Figueirense teve o prazer de sair daqui pro Nordeste do Brasil, numa Brasília, porque não viajava de avião. Que loucura, né? Eu tinha medo do teco-teco. Ele se arrancou, deixou o pessoal treinando e foi mais cedo. E não tinha jeito, cara, Não tinha de pegar avião. Tinha jeito. Melhor viagem que existe é de avião, cara. É. Melhor viagem que existe de avião. Mais segura, né? É mais segura, velho. E se tiver que morrer, vai morrer todo mundo. Pronto. Não tem. Ô, Meira, quantos jogos tu já pitaste na tua vida? Tu tem já noção? Tu já fez algum? Nunca dei bola chegou a pra isso. descrever Não, assim? mas olha, O que tu imagina nessa... Uma média por ano dá pra ter, né? Mais ou menos, dá. né? Tem uma época que o Campeonato Catarinense e Copa do Brasil e Brasileiro se apitava terça, quinta, sábado, domingo. Puta, mãe. Eu apitei terça, quinta, sábado, domingo. 4 jogos na semana. 4 jogos numa semana. Aí eu não tinha tempo para fazer preparação física. Voltava, ia para a universidade, de manhã cedinho, chegava ali, ia para a piscina para fazer alongamento, relaxamento dentro da piscina, que tira o peso, tal. E só fazia musculação, porque eu corria o tempo inteiro. Teve um rapaz que fez um projeto de um TCC. Sim. E ele fez em cima de arbitragem. O que é que ele fez? Ele me filmou apitando, levou para o laboratório da engenharia e eles fizeram a medição nos 3 jogos. Deu uma média de 11,8 quilômetros por jogo. É o que eu corria. 11 quilômetros e 800, quase 12. Muita coisa. Aí ele fez isso. A maratona? É? A meia Não, maratona? a maratona é Não. 42, É uma corrida de São Silvestre. São Silvestre. São Silvestre. Eu apitava uma São Silvestre pro jogo. E tinha que estar pronto para outro. E o cara da engenharia chegou e disse, mas tem uma outra coisa para te observar. Eu anotei aqui, ele deu tantos piques entre 30 e 50 metros. Deu tantos piques, de 30 a 50 metros. Isso aí tem um desgaste, tu que é da educação física, tu conversa com alguém lá dessa área de fisiologia do exercício, isso aí tem um desgaste grande. Mas é onde eu me soltava, cara. É isso que ninguém entende. Quando tu dá um pique, tu solta, tu relaxa a musculatura. Tu não aprisiona. Aí tu voltas, às vezes eu ia correndo, voltava correndo. Teve um dia, um jogo, eu disse, bota a bola no chão, bumba meu boi. Aí todo mundo ficou com vergonha e botou a bola no chão. E foi trocar. Que a defesa senão, pegava e dava senão mata o árbitro? claro. O cara da defesa pegava aqui, dava um balão. Buf, o outro pegava... Cara, eu fazia assim, ó, vum, vum, vum. Aí eu gritei, bumba meu boi, não sabe jogar com a bola no chão. Aí todo mundo gritou, bota no chão, bota no chão. Porque eu senti que eu não ia aguentar, cara. O bumba meu boi tinha no profissional também, cara. Ô, Meira, já vi se... pode ir. Não. E ia perguntar já em seguida, né? Já que números de jogos e sobre clássico. Tu também não tem Na também? década de 90, eu acho que eu fui o cara que mais apitou clássico Avaí Figueirense profissional. Porque o Clésio me ganha, porque o Clésio apitou juvenil e apitou outros menores. Tá? Eu não apitava juvenil mais, só apitava profissional. Mais vitória pra quem? Olha, eu acho que é pau a pau. Mais vitória para mim. Eu fui o grande vencedor desses clássicos. Me aponta um clássico que tu visse um erro grosseiro meu. Pode me apontar. Se tiver mais um, pode apontar. A pergunta mesmo era em cima da quantidade mesmo. E a resposta é em cima da qualidade. Tô meio afiado, rapaz. Meira, já viu algum jogador bêbado dentro de campo na tua carreira? Não.
Eu acho que... É mito isso? É mito. O que acontece, por exemplo... Desnoitado. Hã? Desnoitado. Isso aí estava cheio, né? Tu frequentavas um lugar aqui em Florianópolis que era o reduto dos boleiros no final de semana, né? Lá em São José, na Ponta de Baixo. Catuária? Todos nós pegamos essa época. Assistir, época boa. assíduo do Cantuária. Época boa. Mas o Catuária, domingo era folga, né? Quando era domingo, agora... O pessoal vinha dos jogos. Um dia o pessoal disse assim, Meira, o Banha falou pra gente passar aqui. Paulinho Machado era amigo dele. Pra gente jantar aqui. Ele vai ter um negocinho pra gente e tal. Eu disse, tá bom. Eu não era muito disso. Não. Sim. Tá? Nesse ponto eu fui bastante caseiro, tá? As pessoas não têm reclamação de mim nesse ponto. Nunca viram falar, o Meira estava aqui, o Meira estava... Sempre discretinho. É a melhor coisa, tá? E nós passamos no Cantuária. Cara, quando eu olhei, o que mais tinha era boleiro de Avaí Figueirense. Os caras que brigavam em campo lá tomando junto e os dois fazendo sacanagem com o outro. Eu disse, mas como, cara? Lá eles se aprontam um com o outro. E aqui estão abraçados. E um gozando do outro, um brincando com o outro. Então, o futebol você tem que aprender uma coisa. Acabou o jogo. Dois amigos, dois adversários sentam, conversam. A rixa é dentro de campo. Infelizmente, o imbecil do torcedor está querendo assumir as dores do jogo. Gente, a briga é dentro de campo. Deixa eles discutirem, deixa eles decidirem as coisas. E acabou o jogo, acabou. Nesse último clássico agora, eu estava arrumando o apartamento da minha filha atrás do terminal da Trindade. Ali tem uma casinha azul de lavação. Ali tinha 50 pessoas reunidas para pegar outros torcedores que passavam pelo terminal da Trindade. Olha só. Ou que fosse se dirigir para o terminal da Trindade. Cara, é de uma imbecilidade. Imbecilidade. Cara, vai pro jogo, assiste o jogo, depois volta um tirando sarro da cara do outro, um gozando, um brincando, vão tomar uma cerveja junto. É verdade. E deixa a força, a energia para as mulheres que estão em casa. Ora, gastar energia com homem. Pelo amor de Deus. Ô Meira, nós estamos chegando na reta final e nós temos aqui um quadro recém-instituído chamado Lá vem bomba, não? Bola murcha e bola cheia. Aqui tá a bola cheia e aqui é a bola murcha. Qual que tu preferes primeiro? A bola cheia ou a bola murcha? Primeiro a coisa boa. Então a bola cheia. Bola cheia. No futebol, para quem que você dá a bola cheia? Eu dou para muita gente, mas eu vou nomear hoje, pela sua entrevista, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Bola cheia. Esse é um homem a ser respeitado no Brasil inteiro. Se tivesse o prazer de apitar um jogo dele aqui relatado. Um grande ser humano, um grande profissional. Família. O Zico é família. Tu nunca visse o Zico também envolvido em nenhum besterol. E ninguém fala mal do Zico, né? Não. Não tem o porquê, né? Não tem cara. porquê, né? Tá? Não tem o porquê. Não tem uma vírgula. Não tem. Não tem um senão neste grande homem chamado Arthur Antunes Coimbra. Ô Marquinhos, pergunta para ele a bola murcha. E a bola murcha, meu querido. Quem vai? Não seja para mim. Eu te juro que eu não vou dar para os cartões também. Tá certo. Mas a bola murcha a estes torcedores, ou melhor, a esses bandidos travestidos de torcedores que vão para os estádios, que marcam brigas, tá? Aconteceu lá no Rio, né? Esperando um grupo esperando outro. Isso aí é de uma falta de coerência, uma imbecilidade que não tem tamanho. Então, pelo amor de Deus, está na hora da nossa justiça, já que nós não temos justiça no Brasil. Nós não temos justiça no Brasil. Ela não faz justiça, mas ela poderia, pelo menos, devolver a alegria do futebol. Pegar bandido que vai para o estádio, apronta que mata, bota na cadeia. Elimina. Ele brigou, é o 5º jogo que ele abrigou. Durante um ano ele não pode. Mas ele vai fugir, não. Todo dia que tiver jogo do time dele, tem que se apresentar no quartel da polícia. Vai passar o dia inteiro lavando latrina lá dentro. Como na Europa, né? E Tá? saiu pelo Ministério Público agora, né? Hoje, né? Não sei se vocês viram.
que talvez possam ter jogos aqui na região, torcida única. Que vai Porque acabar isso- esse negócio de torcida visitante. É, Ô, é lamentável, né? Os dois são mais novos que a gente, né, Marcos? Né, Bion? Não Não? necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Engana? Estão enganando? Estão bem, estão Tá. bem. Tá Estão bem? bem fisicamente. Mas na época de guri, a gente ia no campo da liga ver os jogos e saía todo mundo junto e entrava junto, tá? E Sentava junto? Hã? Sentava Sentava junto, junto, bebia literalmente sentava Sentava junto. junto. E saía gozando um do outro, tá? Saía gozando um do outro. O lado da social, que é o lado que fica em direção ao mar, a metade era preparado para o Avaí, a metade para o Figueirense. Na arquibancada lá, metade para o Avaí e Figueirense também. E todo mundo assistia numa boa, cara. Tá, hoje em dia, os caras marcam para se encontrar, são bandidos travestidos de torcedor. Temos que ter punição forte, senão eles vão tirar as famílias de dentro do estádio. Sim, verdade. Estão tirando, né? Que um dia volte, né? Bom, da Sica fechou? Vambora? Fechou. A última pra ele, ver se ele vai matar vai, essa. Casa afiada hoje, É, Marquinhos. tá afiado? É. Qual foi o pior vestiário que tu entrou, cara? Pra se trocar de roupa pra fazer o teu. Tua habitat maravilhosa. Existiu isso, não? Porque Existiu, porque deve existiu, ter vários vestiários aí pra... Existiu. Nós tivemos uma cidade, depois de Araranguá, que jogou pouco tempo o Campeonato Catarinense. Sombrio? Sombrio. Sombrio. O vestiário de Sombrio era metade aqui do estúdio. Era metade. Coisinha de madeira, que o piso também de madeira, pisava, ia afundando, com água vertendo, que aquilo estava no chão, Meu Deus. tá? Era um sufoco, Lamentável. tá? Lamentável, tristeza que aprovaram aquele estádio e aquele vestiário para um campeonato catarinense. Foi o pior vestiário que eu pisei na minha vida. Maravilha. E uma cidade gostosa, Sombrio, uma cidadezinha boa. De praia, né? É. Bom, galera, fechou? Vamos embora. Descansar a cabeça aí do Marquinhos. Hoje tava afiado, hein? Afiado. Hoje tava aí fazendo. Querido, o você fica forte quando está no lado de gente que te inspira. Valeu. Ele está do seu lado, né? Valeu, da Sica. Obrigado. Obrigado, Até a próxima, Marquinho. Até a próxima. Meira, muito obrigado pela sua presença. Um abraço para Foi muito agregadora a sua entrevista. E estamos Estou à juntos. disposição de vocês. Sempre, sempre. Estou à disposição de vocês. Obrigado, Meira. Obrigado de coração. E vamos contar sempre contigo. Perfeito? Um abraço, bom descanso para vocês. Valeu. Para casa os 3 meninos, tá? Valeu, galera. Valeu, Você querido. acompanha o Bola e Camisa no YouTube, também no nosso Instagram, onde a gente publica todos os cortes dos episódios. E esse foi um episódio mais do que especial com o nosso... Posso fazer um adendo antes de Claro. encerrar? Quem é que cuida da técnica aqui? Tiago Cauê. Aqui? Tiago Cauê. O vizinho da Anacleto Damiani? Isso. O vizinho da Anacleto Damiani. O pai dele foi meu amigo, cara. Pera aí, fazer uma homenagem aqui ao Caê. Um abraço no teu coração. Bom saber que estás aqui no comando, querido. Maravilha. Obrigado, gente. Até a próxima. E o Bola e Camisa segue a sua história, trazendo aqui os melhores depoimentos. Até mais.